Quem é o A? Não. Como foi hoje de manhã? Foi. O que viram? Fimose, autoestima, TDAH. rotina, criança lá. Olha aí, ó, fui elogiar um negócio, saiu sozinho. Peraí, que eu já volto no raciocínio com vocês. Fimose, consulta de rotina. E uma delas tinha confirmado por laudo e eu estava investigando. Estava investigando TDAH. Foram 4? Não, Foram 3. Aí um foi a fimose isolada. A gente tem que se policiar para isso também, né? Não, foi um paciente, foi consulta de rotina e tinha uma fimose. Né? Eu vou falar que eu trabalho esse policiamento até hoje. Hoje eu fui responder um parecer na UTI e falei para nefro: oi, tua diálise está coçando meu pâncreas. Ele está começando a fazer uma pancreatite por diálise peritoneal. A gente tem que se policiar porque é o conjunto da obra, né? Então, lembra que eu falei ontem que é uma troca? Eu dou orientação, mas também me serve a orientação. Depois eu me toquei, opa, a diálise está coçando meu pâncreas, não, é o menino. Mas estava mesmo. Voltando. E o outro, com a idade. Deu certo. Obrigada. Tinha 5 anos. Eu ia fazer o coração pro homem que ele nunca tinha me visto. Cara estranho. 3. A Fimose tinha 5 anos e as duas meninas da consulta de rotina, um tinha 6 e outro tinha 3 anos. Tá. E essa fimose, qual foi a conduta? Valebato de beta-benadona. E fazer a manobrinha de ficar descendo. Só que ele não foi para tratamento de fimose. Ele foi porque ele não estava querendo comer. E aí a mãe estava dando suplemento alimentar por conta. E aí ela está preocupada porque ele vai entrar na escola e ele não está se alimentando. Aí a doutora... Aí, só algumas observações, a gente vai ter isso, mas o que a gente tem que ter criticidade? Ele não quer comer ou ele só come besteira? Ele estava comendo Ele só não quer besteira. comer. É isso. Esse é o ponto. Não é que ele não quer comer, porque a gente avalia um quadro de disfagia, todo um quadro patológico. Ou ele é uma criança seletiva. Entendeu? Seletivo, aí eu trabalho todo de psicologia, nutrição, a gente avalia se tem algum quadro orgânico que justifique. Diferente daquela criança que não come porque não consegue decutir. Entendeu? E já vão fazendo isso. Não comprem o barulho, desde ter uma avaliação crítica. Ele não quer comer o quê? Ah, mas batata frita ele come? Não, doutora, não gosta de comer nada. Mas vem cá, fala pra tia, ponto gosta de comer? Batata frita? Ah, batata frita eu gosto. Então ele come aquela consistência. Eu tenho que ficar variando as consistências. Pipoca tu come? Já é um outro padrão de consistência. Ah, pipoca eu como, tia. Então ele não tem problema com textura, ele tem problema com o tipo de alimento específico. Aí foi. A doutora Andressa tinha falado, ela tinha falado uma questão assim, que é diferente. Era criança, não, era outra criança, né? Não era outra. A questão da seletividade. A seletividade é diagnosticada. Sim, sim. São coisas diferentes. Para trabalhar um padrão, eu tenho seletividade alimentar que a gente vai acompanhando. Eu tenho seletividade alimentar à cor, tem criança que só gosta de comer alimentos brancos. Eu tenho seletividade à textura, não gosta de purê, nem se for de batata, que é quase universal, né? Todo mundo comer, não gosta. Entendeu? Só gosta de comida seca, não gosta de nada que tenha caldo, e eu tenho seletividade alimentar. Doutora, ela tinha falado pra gente em relação a essa seletividade alimentar, que a gente tem que fazer um acompanhamento, né? Isso. Mas a mãe chegou falando que a criança, até os 6 meses, até uma certa idade, na verdade, ela comia tranquilamente tudo e depois ela desenvolveu essa seletividade. É a mesma criança que tem um autismo. Ah, é a mesma criança? É. Ah, perfeito. O que a gente pondera? Eu estava com se era da fimose do autismo. Até 6 meses, sem materno exclusivo, depois de 6 meses a gente começa uma introdução alimentar que a criança é um receptor, a não ser que seja aquele método DLW, que a criança está estimulando aquela autonomia, mas ele é um receptor. Conforme ele vai crescendo, vai criando-se uma autonomia e ele vai escolhendo o que ele vai querer. Coloca ali, se me der passatempo para comer, óbvio que eu vou querer passatempo ao invés do alface. Mas se não me der passatempo, é o que tem para hoje e vai ser o alface. Então isso recai a agricultura para a gente estar orientando, que vai chegar no tempo que ele vai ficar mais crítico, mas ele vai trabalhar em cima do que ele está sendo ofertado a ele. Se eu ofertar, que é inerente ali, por isso que a partir dos 2 anos o doce, o gigante acorda a partir do momento que ele come um doce. É
palatável e doce. Mas isso a gente tem que frear a oferta. No contexto do TEA, ele tem um padrão, sim, inerente ao próprio diagnóstico de uma rigidez cognitiva, de uma seletividade alimentar. Ele não gosta daquela textura. E isso a gente tem que ter muita sensibilidade e interpretar que aquilo para ele tem uma sensibilidade diferente. O barulho tem uma sensibilidade diferente. Às vezes ele gosta do croque-croque, para ele é o padrão de alimentação. Para seguir nisso, é uma equipe, eu falo porque é minha área de atuação. É uma equipe muito profissional, não vou conseguir do dia para a noite. É psicóloga, nutrição, terapia ocupacional, fono, tudo isso para evoluir nesse processo. Mas é aquilo, não é para comer, não é nem para ter em casa. A gente começa por essa máxima. Eu tenho um paciente, ele gostava de comer frango assado na brasa, não era no forno, era no carvão mesmo, pipoca e suco de maracujá. Um TEA bem nível avançado, e ele só comia isso, e ponto. Ok, tá muito errado, mas para ele é diferente daquela criança, que é trabalhar um pouco mais o que é palatável e se construir. Para ele o caminho é diferenciado, certo? O que mais vocês viram? Eu acho que o principal ponto assim, de hoje foi a questão de rotina alimentar para todas as crianças. E todas faltavam essa questão de rotina alimentar. Já conseguiram no primeiro ambulatório perceber isso? Sim. Nas três é um padrão, literalmente. Isso. Todas. O grupo A é violência. Vocês colocaram o grupo B, C? Tem um grupo que é sobre alimentação saudável, que é pra gente trazer aquela campanha que a gente estava conversando ontem. Então foquem nisso, porque eu estou trazendo a minha vivência do ambulatório e vocês com um dia de ambulatório já conseguiram ter essa vivência de que a alimentação é extremamente importante, extremamente precária. Sem julgamentos, trabalhando a empatia, pode ser por uma falta de informação, então a gente tem que atuar naquela informação. Ok? Industrializado. Para quê? Graças a Deus agora tem rico em sódio. Claro que a gente come, mas se a gente dá uma titubeadinha, não dá? Olhando lá o negócio preto, rico em sódio, gordura trans, em açúcar. Ok, antes nem tinha essa informação. Então a gente comia inconsciente ali, agora a gente come consciente. Não sei o que é pior, né? Comer sabendo ou não tá sabendo, enfim. O grupo que foi hoje não vai ter nenhuma deficiência em a gente ver a semiologia agora. Eu gosto sempre de dar essa aula para vocês, porque dentro da semiologia é falha a pediatria, é um atendimento diferenciado. Quem foi hoje já viu que é uma cautela toda maior. Quando a gente vê o colega e fala, não, atendo 15 pacientes numa tarde, a não ser que seja num pronto atendimento, a gente não consegue atender com qualidade 15 pacientes em uma tarde. Porque vai do momento da gente conseguir a relação médico-paciente com o cuidador que está me cedendo a informação, da gente conseguir a relação médico-paciente com o meu pacientezinho. Ele senta aqui na maca, não quero. Aí naquilo já foi o quê? Uns 5 minutos. Abre a boca pra tia, jamais. Vocês estão entendendo como eu não posso ser invasiva, agressiva naquela conduta? E isso demanda tempo, demanda uma confiança, uma relação médico-paciente que a gente tem que imprimir com o nosso pacientezinho. Tudo bem? Então vamos lá, semiologia pediátrica, tirando essa experiência do grupo A de hoje, o grupo B já passou por alguma experiência de atendimento pediátrico? Não? Ou que tem irmão pequeno e tentou convencê-lo de alguma coisa? O sobrinho também. Vou confessar, eu amo fantasia de criança e dia de sexta-feira é dia de criança de fantasia. A minha filha mais nova detesta. E ela tem muita fantasia de princesa, então é muito frustrante pra mim, mas hoje você vai de fantasia. Hoje ela foi, mas demorou, ela saiu atrasada porque rola esse convencimento. Que o problema mental é da mãe, porque não tem problema ela ir sem fantasia. O problema mental é meu mesmo, mas a gente está tratando. Como que funciona? Vai funcionar Gabi? André. Ela, Gabi. Gabi. Da campanha de nosso Gabi o quê? Eu sou poderia usar, né? Eu sou auxiliar. Tá? A questão das campanhas. Sim, dos grupos de vocês. O que eu quero? Fomentar postagens, que a gente faça ali uma série, 7 postagens, uma por dia, para trabalhar esse ponto. O primeiro vai ser de violência. Então eu quero que trabalhe desde essa questão psicológica. O que não pode ser ensinado para a criança? Não pode ser ensinado a ter segredo. Entendeu? Não pode ser ensinado a tirar uma conta com seu pai. Tem aqui no cantinho. E tem várias coisas dessas na internet que a gente tem o Instagram, claro que o nosso Instagram fica viciado, só com coisas de pediatria. E tem essa campanha, não existe segredo para criança, tem que bater sobre isso.
você deve fazer, entendeu? Assim como pega essa vertente, a gente também pode fazer uma postagem sobre gravidez e adolescência. Tá? O que tem de implicação sobre tudo isso, quais são as formas de proteção para tudo isso, que a gente já está dando estágio da população de orientação. Em que momento o adolescente tem que ir, ou a criança tem que ir ao ginecologista? Vocês sabem? É a Cassinha. Primeira menstruação. Normalmente seria essa orientação. O pediatra já faz esse segmento. E isso a gente também tem que dar segmento. Por exemplo, da pediatria. Muitas pessoas que já estão no 4º ano não sabem que tem essa gama de desfecho dentro da pediatria. Então, cabe a gente tem um pediatra que conduz o adolescente de determinada idade para orientar e prevenir a gravidez na adolescência. Por esse segmento, entendeu? A gente pode sentar para conversar e pontuar algumas coisas que seriam pertinentes à população estar orientada. Tá bom? Julgaram o importante? Assim como alimentação saudável, salsicha. Gente, eu tenho um trauma de salsicha. Sério. E lá? Mas é uma postagem pro Instagram. Pro Instagram, eu quero movimentar para ter esse alcance. Faz o seu tema, cada grupo. Faz o seu tema, manda pra gente, vou fazer o Instagram da turma de vocês, o Instagram da pediatria. Da pediatria, aí vocês divulguem. Eu quero que chegue lá, que é a nossa viradinha de chave para a população, né? Da parte pediátrica é de suma importância. De vacinação, ainda hoje, ontem a gente estava conversando da vacina do Covid. A criança que respondeu o parecer da diária peritoneal é o Covid positivo para internado gravíssimo na UTI. Ah, não, vacinar para quê? Vocês estão entendendo como é a nossa vivência? A gente fica extremamente indignado e tem que convencer as pessoas de que, caramba, vai lá fazer o óbvio, mas trabalha em empatia, meu Deus. Vamos lá. A prática semiológica é uma vontade integral desse grupo de indivíduos demanda atenção, não só na técnica a ser utilizada, mas também a importância na interação com a família. Eu acho que foi outra Gabi que quer fazer pediatria, que ela contou muito bem ontem. O cuidado vai além do meu pacientezinho, o cuidado vai para a família. Às vezes aquela mãe que você consegue identificar na primeira consulta de pericultura está com depressão pós-parto e não consegue interagir com a criança. Ou aquela mãe, não sei qual foi o contexto da mãe do paciente autista, está tendo dificuldade de aceitação ou dificuldade mesmo de condução do paciente dela. É a atenção para a criança inteira. A gente tem a vertente de doença na pediatria, mas tem a vertente de puericultura, que é o cuidado do paciente e daquele meio onde aquele paciente está inserido, certo? Eu falo que a gente cuida até do cachorro, porque não adianta eu tratar ali a pereba do meu menino se eu não ver em que contexto que ele está inserido. Tem animal? Está vacinado? E assim a gente vai. Mas também a importância da interação com a família, ao entendimento das especificidades de cada criança ou adolescente. Normalmente eu costumo falar, sempre, essa relação médico-paciente, cada um vai ter as suas particularidades. Joana, olha, mãe, tem que mudar o padrão da alimentação, isso. Por onde a senhora quer começar? Fernanda, por onde você quer começar? Opa, ela vai se sentir acolhida, não é algo que vem de cima para baixo. Eu estou trazendo ela para também conduzir a assistência da filha dela. É diferente de eu falar, olha, de manhã tem que comer uma fruta, um carboidrato, uma proteína, na hora do lanche idem, tem que ser frutas diferentes ao longo do dia, ela vai sair de lá, ela vai fazer. Pode ser que siga ali, ok, mas se eu conseguir trazer para esse meu universo, trazer ela para o entendimento de que é necessário, de que não é só falar não é para comer e ter na geladeira, ele vai comer. Então não é nem para comprar. Isso a gente vai convencendo. Sempre trabalhando muito isso na pediatria. Ninguém é mãe, não está aqui a nossa mãe, mas para pensar em alguém mandando como é que tu cuida do teu filho. Tem cachorro, alguém tem cachorro? A gente já fica meio, caramba, eu sei, ninguém sabe cuidar melhor do meu filho do que eu, de onde ela veio. Então trabalha muito essa relação médico-paciente dentro da pediatria. É algo que a gente tem que tocar muito, porque principalmente pediatra mulher, é uma mulher orientando outra mulher de como ela tem cuidado bem mais precioso da vida dela. Nem sempre flui tão bem, tá? Só para ressaltar isso, que são nuances dentro da especialidade, que é só novidades que a gente vai ver. No livro a gente não vai conseguir ter esse entendimento. Igual, por exemplo, condução de resfriado. Mãe, é antitérmico, lavagem nasal. Ponto. É isso que a literatura orienta. Como é que você vai estabelecer essa relação médico-paciente, Mari? Esse resfriado aí, como é que vai passar para a mãe, que é para fazer somente isso. A Mari está pronta para ir embora, relaxa. Solta a bolsa, não.
Aí ela vai na Amanda lá, a doutora Amanda, não gostei daquela médica. Ela falou que é pra fazer só de pirona e não o nariz dele com soro. A Amanda, dentro da cabeça dela, fala, realmente, não tem nada além daquilo a ser feito. Mas, mãe pode dar suco de laranja, suco de acerola, lavar o nariz, água de coco, hidratar bastante. Se for maiorzinho, pode dar mel com cuidado. São coisas que não vão prejudicar o meu segmento. Eu costumo falar da função para o cuidador, da função para a mãe. Por quê? Aquele resfriado vai melhorar sozinho, a gente sabe da literatura que vai melhorar sozinho, que é um ciclo viral. Mas os pais às vezes não têm esse entendimento e pela ansiedade, a gente dando função. A Amanda orientando a suco de laranja foi melhor do que a doutora Mariana, nesse contexto de, opa, ela se sentiu mais acolhida. Fez alguma coisa diferente? Não, meu amor. Depois que o resfriado se instala, a vitamina C não faz diferença nenhuma. Entendeu? Mas para ela tá dando função. Certo? Normalmente a mãe pede para trocar o medicamento, porque vezes nas lugares que a gente ia, o pessoal chegava lá e tinha que ir isso que é questão de... Que é antibiótico, quer atravessar o portal da cura do exame. Assim como o casal só orientou um suco de laranja. A mãe ainda vai continuar? Não, eu costumo falar, olha, tem paciente que vai com de cara, ok, tem paciente que também não vai e que vai preferir o jeito da mãe e tá tudo certo, entendeu? Mãe, tem um ciclo do vírus de começar e terminar e vai muito de como você faz ela compreender isso, para que ela não entenda que é só a dipirona e o soro no nariz. Entendeu? Aí a gente vai trabalhando, olha, no vírus, não tem tais e tais sinais de alarme que me sugestionem um quadro bacteriano. Eu fiz o exame, eu fiz que o pulmão tá limpinho, mãe, não precisa nem expor a radiação para ele, pode confiar. Tá entendendo que eu tô dando N justificativas para ela sair? Pode ser que ela compre meu barulho, pode ser que não. Mas a gente tem essa, trabalhando a empatia, o frufru da pediatria. Nada ortopédico. Nem isso. Acompanhamento emocional e a relação médico-paciente, certo? Meninos, desde quando a gente entra na consulta, a gente também já está sendo avaliado, certo? Agora eu estou me policiando mais, mas minha mãe virava, você já viu a sua unha? Você acha que os pacientes não reparam na sua unha? Eu vou mostrar agora que está daquele jeito que ela reclama. Isso chama a atenção, então a gente está sempre muito bem apresentado para passar credibilidade naquilo que a gente está passando de informação, certo? Você confiaria no médico aleatório? Vamos julgar agora. O cara pode ser um crânio, ele está mal vestido, os médicos no Instagram. Eles têm um respaldo com muitas aspas da sociedade, diferente daquele cara que está mal arrumado, pode ser um super gênio. Conta, não conta? Deveria não contar, mas a gente sabe que conta, certo? Expressões, a forma como a gente se comunica para passar a nossa credibilidade e confiança em todas as especialidades, em todas as especialidades. Na pediatria mais ainda, olha, eu confiei naquele médico que vai cuidar do meu filho, ou não senti firmeza naquele médico. Vocês já foram no médico que não sentiram firmeza, não gostei muito. E por quê? Por que vocês não gostaram muito? Pela forma que eu fui tratada, assim, não deu muita abertura de conversa, não teve aquela relação médico-paciente, só falou assim, faz isso, foi tipo uma consulta de 10 minutos. Ok, pelo tempo, pela forma como foi conduzida, na pediatria tem muito, doutora, ele nem olhou para o meu filho, nem tocou no meu filho. Isso faz muita diferença e traz essa criticidade. Como é que eu vou fazer um exame físico se eu nem tiver tocado na criança? Como é que eu vou dar um diagnóstico de um quadro febril revelar febre sem sinais localizatórios se eu não examinar a criança, se eu não despir esta minha criança? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Tudo bem? Então aquilo, olha para como eu vou querer ser atendida. Sabe o que eu estou fazendo hoje? Tem dias que eu saio, acho que hoje eu fiz um bom trabalho, acho que hoje fui bem. Tem dias que falam, acho que hoje eu poderia ter saído melhor. A gente tem essa criticidade, é bom para a gente sempre buscar o nosso melhor para entregar para o nosso paciente, tá? Para tudo, até para justificar. Se apresente, explique seus objetivos na consulta, verifique sua vestimenta, controle seu tom de voz, seja gentil, obviamente. Evite expressões, seja o condutor da consulta. Gente, tudo. Talvez na geriatria tenha também essa dificuldade, com a postagem, principalmente na gastro. Mãe, quando começou essa dor abdominal? Eu tenho 8 anos. Quando começou essa dor abdominal? A doutora, acho que foi desde quando
alguma informação. Então, saiba ouvir e saiba direcionar essa consulta. Ah, não, foi desde quando? Não, mas hoje. O que está acontecendo com ele hoje? Para saber se aquela volta que ela está dando para trás, se é pertinente ou não adequada. Sempre sendo gentil, isso a gente vai treinando com o passar do tempo. Conduzir a consulta. Tudo bem? Às vezes alguma informação que não tem nada a ver, gente. Mas é agora. O que está acontecendo agora? Por que o senhor trouxe hoje? Ah, não, porque há 2 meses ele tem. Não, mas hoje. O que aconteceu com o seu prazer de emergência hoje? Nisso a gente vai gentilmente. Tudo bem? As variações ao longo do programa, né? Dependendo da nossa, a gente também aumenta. Mas sejam bons. Esteja atento desde a entrada do paciente no consultório. Isso aí é extremamente válido no contexto desde a alteração de marcha. O paciente entra, eu já vejo que ele está claudicando, às vezes eu vejo que ele já está com esforço respiratório. Quando ele entra no consultório para mim, às vezes eu vejo até um comportamento mais retinho dessa criança, até um comportamento mais embutido dela, toda caladinha. Quando ela vai falar, ela sempre olha para o cuidador e fala, por quê? Pode ser por uma personalidade da criança, ou será que tem alguma coisa ali que eu não consegui identificar? Muitas vezes não foi falado nada, eu estou só observando o caminhar dessa criança, o entrar dessa criança. Lembra daquela criança que estava internada no Cosmo, que foi fazer o aborto terapêutico? Ela entrou no consultório, eu acho que se tivesse um buraco, ela estava dentro. De tão enroladinha que ela estava, 11 anos, ela estava ali, para ela conversar, ela falava super pouco. Entendeu? Para ela me direcionar o que tinha acontecido, quem tinha feito, ela não falou. Ela virou pro lado, quem me elucidou foi a tia. Entendeu? E para ela, nesse contexto de violência, é o grupo A mesmo. Nesse contexto de violência, quantas vezes ela teve que contar aquela história e quantas vezes ela reviveu aquele momento. Isso tudo a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado. Tá bom? Passa para mim, por favor. Anamnese. Quantos turbilhões? Então, Gabizinha, o que você acha que tem de particularidade na pediatria e não tem na clínica? Muitas coisas, gente. Mas o que chamaria atenção, assim, dos dados da anamnese, depois a gente vai esmiuçar um de cada vez, tá bom? Mas o que é pertinente para entrar na pediatria e do adulto não tem tanta relevância. Na criança a gente pergunta mais o sono, a alimentação, a amamentação. Nesse contexto ali de alimentação, pelo próprio amostra do ambulatório, a gente vê que é extremamente pertinente. Desde o que comeu na infância, na primeira infância, como é que está evoluindo. Então, a alimentação é algo que eu vou ter que me ater, que talvez o adulto não seja extremamente relevante. O que mais? Fernanda. Que é pertinente, assim, que na criança isso aí eu preciso saber do adulto. Desenvolvimento maravilhoso. Aquele adulto que você está falando na anamnese. Vinícius, quando foi que você sentou? Oi? Como foi que você andou? É diferente esse serzinho de 2 anos, 2 ou 3 anos que vocês pegaram no ambulatório. Os marcos de desenvolvimento, além de estarem mais fresquinhos, são extremamente relevantes. Certo? Para isso, dentro do módulo, a gente vai ter marcos de desenvolvimento neuropsicomotor. Quando é que a gente senta? Quando é que a criança senta? 4, 6. Vinícius, acende só uma luz para mim, por favor. Eu fiquei, enjoou o Vinícius, não é Vinícius. Só um. Então, 6 mesmo. Acho que é essa. Não é que é os sinais de prontidão para a alimentação também. Maravilhoso raciocínio. Tem uma sequência lógica na pediatria. Se a criança come com 6 meses, para pensar que ela tem que estar sentada com 6 meses. Então ela senta com 6 meses. Tá? A gente tem na caderneta de vacinação variações de marcos de desenvolvimento que são pertinentes à normalidade. Por exemplo, o meu ser pode começar a andar com 9 meses ou ele pode começar a andar com 1 ano e 6 meses. Um não está adiantado e esse outro não está atrasado. Eles estão dentro da normalidade. A imensa maioria com 1 ano está andando. Tudo bem? Se você está pegando a puericultura de uma criança com 2 anos que ainda não está andando, me chama atenção. Certo? Porque já fugiu daqueles marcos de desenvolvimento. Então, desenvolvimento neuropsicomotor está maravilhoso. Um ser de 8 anos, o que é pertinente também eu questionar? Só minimizar a tua janela. Dentro do desenvolvimento neurológico,
Como é que tá na escola? Temos uma pediatra. Aceita que tá vindo de dentro. Aceita. Sobrinho, professor. Pronto, exato. Isso que eu quero, gente, do Habilidades. Tragam as vivências de vocês para ser enriquecedor. Como é que tá na escola? Como é que tá o aproveitamento? A doutora vem me chamando, já trocou de escola 50 mil vezes. O que eu posso ajudar esse serzinho? Entendeu? Se a gente não questionar, a mãe é leiga. Às vezes ela não pode ver como algo que a gente pode aprimorar. Às vezes ele é um TDAH que é expulso todo, ela não consegue ficar quieto. Tem uma plantonista lá que ela fala síndrome das pernas inquietas. Ela tá desse jeito o tempo inteiro. Eu sei que à noite deve ter, meu Deus, uma dor muscular absurda. Mas é o padrão dela. E para uma criança que não sabe interpretar, não sabe falar, que tá. O meu filho ele é super agitado. Para almoçar a gente fala, tu só vai levantar depois que terminar. Daqui a pouco ele tá lá em pé, não, por que aconteceu isso? Senta, João. Ok, a gente pode ajudar. Pediátrica ou ortopedicamente falando, a gente vai ajudando. Se a gente não questionar como é que está o aprendizado, a gente não vai identificar que tem um déficit visual nessa minha criança. Às vezes ele não vai bem na prova, não ele tem nenhum problema neurológico, ele tem um problema visual, um problema auditivo. Então a gente tem que questionar, como é que está na escola, mãe? Faz amiguinhos? Socialização interna, certo? Parece besteira. E via de regra na pediatria, a gente consegue essas informações ali, brincando. Olha como é que está na escola, fala o nome da sua professora. Você gosta de ir para a escola? Não, tia, opa, moleque estranho. Certo? Eu estou brincando com ele, eu estou conversando com ele, eu já estou fazendo marcos do desenvolvimento. Minimizei, vou abrir sua janela agora. O que você falou? Famílias, famílias? Exercício físico, extremamente importante. Vamos fazer um pareamento ali. Exercício físico, porque a geraçãozinha agora está bem viciadinha. E a geração zona também está bem telas. Certo? Tempo de tela. É algo que, na época, terminando a residência, a gente questionava, mas não era um foco em potencial. Hoje é um foco super em potencial. Tempo de tela. E aí? Seu sobrinho, qual a idade? 2 anos só. Fica na tela? Não, a gente não deixa. Maravilhoso. Até 2 anos, qual é o tempo de tela? 0. 0 tempo de tela. Tudo bem? Do meu mais velho, desastre. Na minha mais nova eu consegui. Até depois a gente vai colocando ali, qual é o tema do aniversário? O que ela gosta? Só os brinquedos. Galinha pitadinha. Quem é a galinha pitadinha? Eu não tenho a mínima ideia quem é a galinha pitadinha. Entendeu? Falaram, meu Deus, deixa eu encontrar o equilíbrio, porque eu não tenho nem o tema do aniversário para fazer da menina. Foi da Disney, porque eu amo a Disney. Fala, Tem Vinícius. o mínimo para os 10 anos. Um tempo máximo, né? O tempo mínimo é 0, vai pra rua sem carro. Um tempo máximo, cada idade vai ter um, mas normalmente gira em torno de 2 horas. Máximo. E tela é televisão também, galera. Não é só tela, celular, iPad, videogame. Televisão, oi, tô vendo lá na vocês. A partir dos 2 anos a gente libera. E você tem que ser extremamente convincente. Vou te falar que lá em casa essa semana eu toquei o terror com a minha mãe. Eu falo, olha, tá ficando tudo retardado, leso e bobo. Óbvio que eu não vou falar isso pro paciente, né? Mas é extremamente isso. As crianças estão ficando ansiosas por esse contexto. Além de alteração visual, estão ficando extremamente ansiosas e imediatistas. E isso traz consequências neurológicas para o meu desenvolvimento. Auxilia para questão autismo. Faz o quê? A tela acaba influenciando a criança ter autismo. Não é nem ter, digamos, interferir na socialização. Aquele tempo que ela poderia estar tentando interagir, por uma dificuldade inerente a eles, ela está ali presa à tela. Eu tenho alguns pacientes que assim, estão no consultório, vai ter que ficar o tempo inteiro aqui. Quando vai examinar que tira a tela, a criança fica desesperada, porque é um ponto de controle para a criança, um ponto de autorregulação, que ela pode se ater a outro padrão e está bem atrelado à tela. Aquilo, trabalhando a empatia, irmão pequeno, sobrinho, ou alguém viu alguém em algum restaurante comendo com criança pequena? Gente, é muito mais fácil, toma aqui menino, deixa eu comer em paz, mas ele não vai estar prestando atenção no que ele está comendo. Certo? É aquele, comia tudo quando era pequeno, doutora. Botava a tela e ele só abria a boca, ele nem sabia o que ele estava comendo. Depois, agora não quer comer nada, agora que ele está consciente, para observar o que ele está comendo, ele não quer comer mais nada. Certo? Fala, Vinícius. Não. Não ia falar. Tela pode para alimentação? Não. Qualquer estímulo de distração para alimentação pode? Brinquedinho, nada pode.
Na hora da alimentação, a distração é a comida. Ele tem que se ater ao que ele está fazendo ali. Televisão, para assistir alguma coisa assim? Não pode. Tudo bem? Dúvidas? Vocês vão saber convencer alguém de que não pode? É muito fácil falar não pode. Quando eu estou no restaurante, eu falo, nossa senhora, me dá esse celular, pelo amor de Deus. Mas a gente segura. O que a gente faz? Leva uma massinha, leva um lápis de cor, leva aquele tablet que é só para desenhar. Pega um guardanapo e pega uma caneta e dá para a criança riscar e assim a gente vai. Tudo bem? Mas a gente está ali tentando não trazer para a tela e trazer para a criatividade, que também é um estímulo neurológico. O que mais, meninos? Doutora, eu tenho uma dúvida em relação a livro enquanto compra. Eu já vi muito que você não pode dar durante a comida, porque é muito presente. Eu tenho essa dúvida em relação. Pode. Pode dar. Só não pode quando a gente considera que a criança está trocando a refeição pelo suco. Entendeu? Ou quando a criança tem sabidamente um quadro de refluxo. Daí vai potencializar essas exacerbações. Mas criança, ok, pode tomar um copinho dela ali de 100, 200 ml sem problema. Tudo bem? E suco eu coloco num patamar e é para ser colocado num patamar que a gente coloca o refrigerante. Ah, só vai tomar refrigerante no final de semana. Dia de semana, toma suco. Ah, doutora, suco. Você jogou suco saudável? Natural. Suco, ok, contexto. Suco de pó. E no contexto da anamnese, eu sempre pergunto qual é o suco que você mais gosta. Porque daí se ela mandar um bufo, um morango desses, eu sei que é de pó. Entendeu? Aí qual é o suco de pó que você mais gosta? Qual é o suco que você mais gosta? Aí quando ela, de uva, eu falei, tu já conhece uva de pó? Eu não conheço nenhuma uva que é pó. Tu conhece alguma fruta que é pó? Aí ela vai achar, realmente, eu não conheço nenhuma fruta que é pó. Porque não existe fruta de pó. Tudo bem? E nisso a gente vai entrando nesse universo da pediatria. Então, o suco de pó é aquele, mãe nem compra, passa batido na prateleira do mercado. Suco de polpa, suco da fruta, e aí? Olha, sem açúcar, dependendo da quantidade de açúcar, da idade também. Maravilhoso, mas eu vou trazer que a máxima da pirâmide alimentar da pediatria e da vida é preferir a fruta e eu vou dar a água ao invés de dar o suco, certo? A gente bate muito em cima de intolerância à lactose, mas intolerância à frutose, pelo excesso de frutose também é pertinente. Dentro da pirâmide alimentar, a gente vai ver na introdução alimentar, na alimentação saudável, eu tenho uma variação de 3 a 4 frutas por dia para a criança. Quando eu dou um copo de suco de laranja, eu como quantas laranjas? 2, 3, no contrário eu falo assim, 2 a 3, mais ou menos, num copo de suco. Se ela tomar um copo de suco, comer a fruta de manhã, a fruta de tarde, no jantar tomar outro suco, e aí, quantas frutas esse ser comeu? Por isso que é preferível comer a fruta e tomar a água, e eu vou colocar, não que o suco seja proibido, eu vou colocar o suco para um dia diferente lá no final de semana. Vai no restaurante, ok, toma o suco. Vocês conseguiram ter essa nuance e quebrar? Olha como a gente que já tem um conhecimento mais avançado, então ali, o fruto tá tudo, o suco está sob controle. Eu tenho criança, sabe aquele Aurora? Tomando aquele por dia. Doutora, mas é sem conservante. Mas meu amor, ali dentro tem 11 porções de fruta. No caso desse aí, pessoal, que vai ser com a mãe, que não pode tomar, o suco de pósito e tal. Como é que a gente vai ter essa relação da mãe que está acostumada a comprar certo feira no mercado, a gente às vezes pode ter uma questão socioeconômica. Perfeito. É isso que é ponderar. Às vezes no consultório tem uma nuance diferente, né, dos pacientes que a gente atende, e ali fala, não mãe, você vai preferir dar água. Quando você comprar, quando você puder, você compra a fruta que está em promoção. Compra uma melancia, compra a fruta da estação, mas não compra suco de pó. Prefira dar água, porque a gente precisa hidratar a criança. Bem esse ponto. Eu desmistifico aquilo, dar aquele suco, e a gente tem que ter a empatia para ela tá dando o melhor que ela pode pro filho dela, ela tá tentando agradar o filho dela de alguma forma, mas ela tá prejudicando o filho dela. Então, olha mãe, tira esse suco de pó, se tu conseguir, no final da semana, compra a fruta da estação, entendeu? Tá tendo manga, compra melancia, e assim vai. Entendeu? Não dá fruta de pó. Depois a senhora para ler lá, só tem açúcar ali, mãe. Sempre lembro da criança do 30% de suco. Entendeu? Então a gente vai desmistificando muito isso. Não posso comprar fruta, mas tomo o dídio dela lá todo dia. Almoça com refrigerante. Pra fruta, doutora, fruta tá muito caro. Ok, mas se tu tirar o teu dídio, vai sobrar, não sei lá quanto dá um dídio agora. Uns R$4 tu consegue comprar uma manga. E a gente vai equilibrando isso. E é orientar a população, pisando em ovos, de que são escolhas.
Entendeu? Mesmo tendo a renda mais restrita, são escolhas. Compra banana e vai fluindo. O que mais, meninos? Dentro da super importante. Às vezes é aquele bebê que está ali com 3 meses, que a gente pondera nos marcos de desenvolvimento, que já tem que sustentar o pescoço. Aí você vê a criança, eu atendi uma criança deve ter umas 2 semanas, que foi para avaliar a alergia alimentar. Ele tem 5 meses e 15 dias, ou seja, já deve estar quase sentando. Ele não estava nem sustentando a cabeça. Oi? O que está acontecendo com este menino? Em algumas situações é falta de estimulação, a gente pondera ali falta de tempo de chão. Eu quero que ele fique no chão para ele poder ter liberdade para rolar, extremamente no colo. Tem um tempo que a gente coloca a criança de cruzo para ele treinar mesmo, fazer essa elevação cervical. Mas esse bebê é extremamente molinho. A gente vai ver, foi um bebê prematuro, que teve um sofrimento fetal. Se a gente não questionar sobre esses pontos, a gente não vai encontrar no hipótese neonatal que justifica esse atraso importante neurológico que essa criança está tendo. Entendeu? Viram essa correlação? Juntamente com a história de parto, a gente vai esmiuçar. Aquela criança que tem deficiência visual. Você vai ver lá, tem uma catarata ou uma alteração visual. Se a gente não questionar a história de parto, a gente não vai chegar no CNV que ela estava lá, que ela não foi avaliada inicialmente. Toches, infecções primárias, secundárias, isso a gente não vai encontrar se a gente não tiver essa história de parto ali naquele momento. Tudo bem? Eu vou entrar em detalhes cada um. O que mais, meninos? Vacinação, maravilhoso. Da Fontanella a gente vai ver no exame físico também. Vacinação, extremamente importante. Vinícius, seu calendário vacinal está atualizado? Talvez pergunte se você vai entrar no internato. Vai entrar no internato, né, Vinícius? Isso. Vamos perguntar se seu calendário vacinal está atualizado. Ok, no mais, oi? Tamanho velho, perguntar se o calendário vacinal está atualizado? Não. Dentro da pediatria, sim, vai perguntar se o calendário vacinal está atualizado. Aula de imunização, eu falo que tem uma tabela gigantesca que graças a Deus atualiza todos os anos, acrescentando mais vacinas. E a gente tem que saber que com 4 meses, o que esse bebê toma? Opa, com 9 meses, o que ele toma? Ah, está atrasado a vacina dele. Quais vacinas que ele vai poder atualizar hoje? Quando é que ele vai ter que voltar para atualizar o restante dessas minhas vacinas? Certo? Isso para criança, para adulto, gente, adulto, sem mais nada. Que mais? A gente vai falar, ouvir o que a criança está falando, porque ele é maravilhoso. Depende do ser. Eu tenho seres que falam assim, eu brinco até, mãe manda de Uber que ele se resolve sozinho, não precisa nem a senhora vir. Já tenho seres mais velhos, 10 anos, 8 anos, que estão lá extremamente, não consigo nem ouvir a voz do serzinho. Depende muito da criança, entendeu? Claro, às vezes eu gosto de colher o histórico alimentar, se eu já sinto que a criança consegue passar as informações, falo, Joãozinho, fala pra ti, o que você gosta de comer no café da manhã? Eu tomo quick, tomo bolo e não sei o quê. E são informações extremamente verdadeiras, né? Não, alface eu não gosto, tia. Você vê aquela criança super gordinha que a mãe passa uma história de que, opa, onde veio a bochecha dele? Ele come de madrugada, já que ele come. E a criança é extremamente verdadeira. Quando eu sinto, e às vezes eu estou colhendo a história e olho para a mãe para dar aquela confirmada, mas eu deixo a criança fluir, entendeu? Tem uns que conseguem, tem uns que não. Mas normalmente, 4, 5 anos eu consigo já essa interação maior. Eu falo, tem uns ETzinhos que 2 anos já falam do tempo. O que mais, meninos? Ok, que daí a gente já vai trazer para o meu exame físico, mas na anamnese, o que mais ali é pertinente? Saber a idade dos meses. Saber a idade, meses, é extremamente importante. Quando a gente pondera ali o primeiro ano de vida, o desenvolvimento de uma criança de 3 meses, 6 meses, 9 meses, é extremamente importante. Quando a gente vai crescendo, isso não é tão extremamente importante, mas segue sendo pertinente. Então a gente viu alimentação, vacinação, marcos de desenvolvimento, hábitos de saúde, história gestacional, independência, socioeconômica e residência. Socioeconômica. A gente também perguntaria para o adulto, não tem maiores relevâncias, mas dentro desse socioeconômica, grupo A, é importante eu perguntar quem mora com essa criança? A mãe trabalha de manhã, de tarde, de noite, ok. Com quem que ela fica nesse horário que a senhora não está em casa? Fica na casa da vizinha, que tem um marido que está desempregado. Se a
gente não tiver esse olhar crítico, a gente não consegue fechar esse diagnóstico. Entendeu? Então, ok, tem pessoas boas no mundo. Há uns 6 meses, veio a criança que a mãe trabalhava e ela voltava da escola com o vizinho. Vinha a filha do vizinho e a criança. Foi o vizinho que violentou ela. Entendeu? E era assim, filha do vizinho, de extrema confiança. O vizinho tinha uma filha da mesma idade. Coisas que a gente nunca imaginaria. E a criança que falou pra mãe. Entendeu? Que o vizinho levou pro quarto, falou que não era pra contar. N coisas. Viram como as postagens vão ser importantes? Essa criança mesmo de hoje, da famosa, vai fazer 5 anos, ela fica com os avós e em agosto ela veio para uma consulta, estava com ansiedade, uma criança de 4 anos com ansiedade. Aí a mãe conversando hoje falou que a criança não pode interagir com a irmã, que tem menos de 1 ano. Então quando ele vai interagir, os avós mandam ele para o quarto dar o celular para ele mexer, porque não quer interagir com a neném, porque vai fazer ela chorar. Esse é o Theo? Não, a do Theo É o da famosa. Ok. E aí, se você ver, ele tem muito ciúme dela, ele fica cutucando ela, querendo atenção, sabe? Assim, Perfeito. Ele tirou a minha dela, beliscando o rosto dela. Na realidade, não é que ele está judiando, é a forma como ele está se comunicando para ter atenção. Até então, ela tem 1 ano? Ela tem menos de 1 ano. E ele tem 4. Tem 4. 4 anos, ele reinou sozinho. E agora tem um ser que está querendo, está roubando a atenção que era toda dele. Então, tudo isso faz parte da consulta de puericultura. Meninos, dentro da consulta de puericultura, tem uma consulta pré-natal. Então, o meu serzinho ainda nem nasceu e já tem que ter uma consulta pediatra. Ali 35 semanas, 34 semanas, é pertinente ter uma consulta com o pediatra. Para ter, inclusive, essas nuances de onde é que ele vai dormir, como é que está inserida essa família, como é que está preparada. Até orientar como é que eu dou banho, como é que eu vou fazer a amamentação, quais são os cuidados que eu tenho que ter com o corpo umbilical. Então, eu tenho uma consulta pediátrica sem o meu foco pediátrico ali ao vivo. Certo? Vocês sabiam disso? Temos uma sobrinha que é tio, mas a gente tem uma consulta pediátrica para orientar. Vocês sabem como é que faz isso? Sem filho hoje, ai meu Deus, vou ter um filho amanhã, como é que eu vou dar banho nesse menino? A senhora faz relação de temperatura de água ou local, O que é que eu faço? Não é isso. De ontem, o pai e a mãe ambos são estudantes, só que eles fazem na outra igreja, fazem na São Lucas. E ele estava me falando, não, falei parabéns, a criança já está com 5 meses agora e está maravilhoso. Falei, parabéns, isso faz parte também da consulta. É bom demais a gente ouvir que a gente está fazendo um bom trabalho. Independente da situação, já pode ser elogiado. Você fala, olha, parabéns, vocês estão fazendo um excelente trabalho, a alimentação está maravilhosa. Olha como seu bebê está gigante. Caramba, vai alimentar ela naquela noite que ela vai ficar queimada, não sabe tudo certo, ela está com o coração cheio ali. E olha, vocês estão fazendo um excelente trabalho. E ele falando, doutora, quando a gente chegou em casa, a gente olhou para a cara do outro e falou, o que a gente faz agora? Se coloque no lugar deles. Hoje, se você chegasse em casa do serviço, o que a gente faz agora? E ela falando que a mãe dela foi para ajudá-la, ela falou, olha, eu cuido da casa, eu faço comida, eu lavo roupa, mas o bebê é seu. Tem isso. Ela falou, e ela estava elogiando a mãe dela. Isso me fez tão forte que eu falei, não tem mesmo, então é comigo. Trocar fraldas, essas coisas. Vocês sabem fazer isso? Tirando a tia, super tia que temos. Sabem? Tem ideia disso, alguma coisa assim? Para que vocês façam a consulta pré-natal, tá, gente? Por favor, é importante. Só para trazer essas verdades. Olha que a gente é profissional de saúde. Teoricamente a gente tem que saber tudo, né? Sabe tudo. Eu tinha minha irmã mais nova, era pequena, eu ainda era acadêmica. Ela perguntou uma vez, eu falei, não sei, como é que você não sabe? Você faz medicina, tem que saber tudo. É isso, é a visão que a população tem, né? Passa para mim, por favor. O professor familiar que tinha. Entra assim. Mas não é tão uma nuance que vai me ferir tanto do aluno, mas é importante eu questionar. Tem diabetes na família, hipertensão, histórico de câncer na família, alguma patologia congênita na família ali, que vai enraizar, anemia falciforme, se fez teste do pezinho, é extremamente importante pra gente. Fala aí. E ocorrente a sua especial que está no estado do paciente de hoje, que é os 2 filhos, e ela
momento. Sim. Tem uma orientação especial que a gente dá nesses casos. Vou te falar que também não sei a receita. Eu já não sei regras. Mas a gente vai e incentiva bastante. Tem um tempo com ele. Não precisa ser 2 horas, não precisa ser a tarde inteira. Tem um tempo com ele, independente da quantidade de tempo. Para ele mostrar que aquele momento é dele. Que a gente costuma falar em tempo de qualidade. Pode ser que eu veja um desenho com ele de 15 minutos. Ou eu leio um livro com ele, ou conheço um play com ele de 15 minutos. Ele já vai ver que é uma atenção. E tentar conciliar para a mãe, porque é muita informação ao mesmo tempo. De que não é a quantidade, e sim a qualidade do tempo que ela vai passar para ele. Entendeu? É importante ter isso também. Parem para pensar, vocês têm mais de um outro irmão, você tem traumas na cabeça de vocês já elucidadas, mas tem muito isso. Quem é esse ser que eu vou? Eu sou filha mais nova, eu não passei por isso. Mas eu tenho muito cuidado com os meus filhos para eles não se sentirem assim. Fala quando a Maria nasceu, o João vai se sentir no campo. Ele não deixou. Porque é mais fácil a Maria ficar no campo do que ele ficar no atacado que ele é. Meninos, identificação, a gente vai entrar em detalhes. Queixa principal, história da doença atual, investigação sistemática, nada de novidade, né? História gestacional, história patológica pregressa, familiar, alimentar, vacinal, desenvolvimento e história social. A gente contemplou e pincelou quais são as grandes particularidades da pediatria. Agora a gente vai entrar um por um para saber como vai abordar isso com a criança, como vai abordar isso com o cuidador. Dedicação, o nome completo da criança e seus pais, algo que sempre eu tive que policiar, mas rola mãezinha, rola um paizinho. De relação médico-paciente, isso enfraquece muito a nossa relação, porque a Amanda gosta de ser chamada como Amanda. Amanda, vem cá ver, olha aqui você tem que higienizar dessa forma. É diferente de falar, mãezinha, vem cá ver. É tão genérico, né? Tem que me policiar muito. A gente acaba indo no automático porque são os ilhões, mas aquela consulta é o momento da Amanda, entendeu? Ela esperou meses aquela consulta no pronto atendimento, ali no ambulatório, aqui da finca mesmo, para ter aquela consulta e nada como ser tratada com individualidade. Tudo bem? Assim como a criança, às vezes é João, Pedro. Gosta de chamar de como? Gosta de chamar de Pedro. Bom, Pedro, sobe aqui na maca para mim. Ele vai se sentir extremamente acolhido. Como é que a criança gosta de ser chamada? Eu já atendi uma criança que queria ser chamada por outro nome. Joana, ela queria ser chamada de Rebeca. E assim vai. E a mãe também chamava de Rebeca. Eu estranhei, mas como é o nome dela? Eu olhava a ficha e falei, como é o nome dela? Ela falou, o nome dela é Joana, mas ela gosta de ser chamada de Rebeca. E assim vai. Tem doido pra tudo e a gente segue na onda. Tô brincando. Identificar o representante do menor no momento da consulta. Quem está me cedendo as informações? Eu coloco informante mãe, informante avó, informante tio, tia. Algo, situações que podem acontecer e que essa informação é extremamente importante. É um documento, é um prontuário. Quem está me cedendo as informações dessa suspeita de abuso é a avó, por exemplo. Às vezes a mãe leva na consulta e fala que o calendário vacinal está atrasado porque a criança estava morando na casa do pai. Por isso que o calendário vacinal estava atrasado. Quem me informou a consulta foi a mãe. E nisso a gente vai me cedendo algumas informações. Tem uma criança internada no Cosme com tuberculose. Quem estava cedendo as informações era a mãe, que não sabia absolutamente nada, porque a criança morava com a avó. Então, mãe não sabe relatar desde quando começou o quadro de tosse. Mãe não sabe relatar queixa de emagrecimento. Você não pode trazer a avó que cuida e me dar essas informações? Ou outras nuances que podem nos ceder as informações. O cuidador da criança. Às vezes não é nem o pai nem a mãe. Às vezes é a babá. Certo? Eu chego em casa e eu fico, mas como é que foi? Fizeram cocô? Xixi tá normal? Faz esse checklist, mas nem é sempre possível. E a gente tem que recorrer ao cuidador para ceder essas informações. Tudo bem? Idade atual em anos e meses, porque a gente vê que é extremamente importante. Pontuando marcos do desenvolvimento sexual secundário, pontuando marcos do desenvolvimento neurológico dessa minha criança também. Perguntar da criança como ela gosta de ser chamada. Meninas, eu falo bem rápido. Se estiver atrapalhando vocês, eu sei lá. Professora, até quando que mostra os meses da criança? Sim. 8 anos, 8 meses, assim a gente vai. Entendeu? Marcos do desenvolvimento sexual secundário. Começa na menina, diferente do menino. 8 anos. É importante eu saber quanto tempo exatamente começou. Tá bom? Por exemplo.
queixa principal. Motivo da consulta, que levou a procurar o atendimento médico, colocar nas palavras do paciente e informar ele de forma resumida. Diferente do adulto, não, tudo igual. Dor abdominal que começou há 2 anos, dor abdominal há 2 anos, dor na barriga há 5 meses, e assim a gente vai. Tudo bem? Digamos que, por exemplo, a criança colocou e já falou outra. Aí eu tenho que dar. Exato. Mas o que está acontecendo? E muitas vezes, não é raro acontecer, vem com uma queixa, quando a gente faz o esmiuçado na amnese, é outra coisa que é mais importante, entendeu? Levou porque estava com a dor na barriga e quando a gente vai ver é um quadro de dose que tem uma semana e a criança está com pneumonia. E a queixa da mãe era dor abdominal. Professora, mesmo a dúvida do colega, chega a criança e a mãe. Aí a criança já, sei lá, 5 anos, eles falam assim, tô vomitando muito. Só que a mãe fala assim, não, tá me preocupando essa febre. Como eu coloco isso na queixa principal? Aí eu pondero mais zero, né? Aí eu coloco febre. Eu posso colocar febre e vômito. Não tem problema. E o contrário, eu posso colocar febre e vômito. E o contrário também. Às vezes a mãe fala, não, doutor, ele tá vomitando. Aí ele vira, hoje eu nem vomitei. Acontece, gente, acontece, a mãe quer matar o serzinho, mas diarreia é mentira, eu fiz ontem. A gente, eles desmentem na cara do meu. Isso é legal do dia. Os caras da doença atual, ficou pequenininho. Gente, eu mando, tá? Eu mando a aula. Desde quando esses sintomas começaram? É fácil extrair essas informações. O livro é lindo, no livro flui com muita tranquilidade, mas é osso a gente conseguir extrair isso de uma forma consciente ali. Não, mas começou tem quanto tempo? Ah, doutora, tem um tempo. Mas um tempo quando? Ah, tem um bom pedaço, doutora. Ah, tem uns dias. Aí a gente começa já uns dias, uma semana, um mês, mais, menos, só para ter ideia de quanto tempo tem. É importante, na evolução de um quadro clínico, eu ter essas informações de temporalidade, de intensidade e de quantidade muito bem amarrada. Ah, quantas vezes ele fez diarreia? Doutora, perdi as contas. Vou perdendo as contas para você, Paula. Para você, Paula, é quanto? Quantas diarreia? Quantas vezes de evacuação é perder as contas? 6. Tamires, quanto? Perdão, seu nome. Crise, pra você, quantas vezes é perder as contas? Mais. Vocês estão vendo como é subjetivo? E se a gente não elucidar isso, eu vou ficar com a minha concepção que perder as contas são 10, 15 episódios. E para Paula vão ser 6 episódios. Então, quantas vezes, mãe? 5, 10, mais, menos? 20? Não, doutora, foi tudo isso não. E a gente vai pontuando isso. Então, quanto tempo eu preciso elucidar? No contexto de diarreia, já que a gente está no assunto do cocô, temporalidade me induz a diagnósticos diferenciais. Tem uma diarreia aguda que vai até 15 dias, diarreia persistente vai até 30 dias e uma diarreia crônica que vai mais de 30 dias. O tem um tempo pode ser uma doença inflamatória intestinal ou pode ser um rotavírus. Vocês estão entendendo como o raciocínio modifica e por isso é extremamente importante a gente ter essas informações. Para a pessoa leiga, eu tenho tempo, tenho pedaço e assim vai. Trabalhar a empatia dentro do internato, não acredito não, senhora. Na época do internato, eu lembro disso que me marcou. Há quanto tempo tem determinada doença? Ela falou, foi desde quando fulana nasceu. E ficou calada. Sim, minha senhora, mas quando foi que fulana nasceu? Eu não conheço fulano, não sei de onde veio fulano. Vocês estão entendendo que para o paciente ele está me dando todas as informações, para ele respondeu a minha pergunta. E a gente tem que trabalhar aquela paciência para conseguir. Mas enfim, como iniciou, se foi súbito ou lento, se tem algum fator desencadeante, características dos sinais e sintomas. Como é que essa dor caminha para algum lugar, irradia para algum outro lugar? Como é que tem evoluído? Tem algum sinal de piora, melhora? Precisa fazer uso de alguma medicação? Não, doutora, eu faço só uma massagem e melhora, não precisa dar remédio para ele, não. Exames realizados, eu faço interrogatório complementar. Do lado da Gabi, como é seu nome? Joyce. Joyce não veio ontem. Joyce, fala pra mim
é uma criança de 3 anos. Isso é uma criança de 3 anos. A mãe leva porque está com uma queixa de dor na barriga, tem uma semana que ele está com essa queixa de dor na barriga. E você precisa fazer a semiologia de dor abdominal precisamente. Então você precisa de algumas informações. Deve extrair de uma criança ali de 3 anos essas informações. Por quê? Pensa ali na cabeça, diagnósticos diferenciais de dor abdominal. Vinícius, fala aí pra mim. 5 diagnósticos de dor abdominal numa criança de 3 anos. Já sei que é um cirurgião aqui. Pode ser gases. Pode ser só por preso. Pode ser cocô preso. Pode ser ameba. Ok. Mas foi bem da gente ali. Ele quer abrir a criança qualquer coisa. Ok. Então tudo isso o que será nessa criança? E pode ser só gases. A maioria. Fala pra mim. Você precisa porque eu preciso, meu Deus, libera pra casa essa criança, libera um pouquinho de remédio. Se eu liberar essa apendicite, ela vai voltar. Se voltar, como é que vai ser? Então aí tenta esclarecer pra mim. Tem que brincar com o dor, né? Eu tenho 3 anos. Se vira. Onde dói, tem um cabelo. Aqui, tia. Não, eu tô falando sacanagem, não, acontece. Se apertar. Com muito frequência. Se apertar dói, se é uma dor. Dói na minha barriga, tia. Primeiro, localização. Dói na minha barriga. Ok, já sei muito bem. E aí? Como eu costumo fazer? Aponta com o dedinho ou a mãozinha exatamente onde dói mais. Ou já tem conta, e ela aponta em cima do ouvido. Dentro do contexto de dor abdominal, quanto mais central, mais a tendência de ser algo fisiológico. Tudo bem? Mais lateralizada, com essas índices do início. Apendicite, colecistite, e assim a gente vai. Tá bom? Ok, ela aponta ali para verificar. O que mais você quer saber? Já tem a localização. Se a dor não forte, quando ela sentir dor, se ela simplesmente chorar, Boa. Intensidade de dor. Eu também uso essas colocações. É importante a gente pontuar, claro, que dor ali, intensidade é algo muito subjetivo. De 0 a 10, se é uma criança que já tem um entendimento maior, quando é criança menor tem uma escala visual de dor. Mas de 0 a 10, como é a sua dor? 10 é aquela que dá vontade de chorar. 5 é mais ou menos. 0 é dor nenhuma. Tia, uns 4. Já tinha escolhido de intensidade. Vocês entenderam como a gente pode ali? A gente pode tentar nessa escala? Tem que acreditar, é o que tem pra hoje. Essa escala visual de dor, normalmente para criança menorzinha, que é Eva, que a gente chama. Tem umas carinhas como se fossem uns emojizinhos lá, e tem um bonequinho lá, verdinho, e vai ficando lá pro vermelhinho da escala de cor. O vermelhinho tá chorando, aí ele encontra assim e ele volta o verdinho. Então a gente tem que se basear para criança menorzinha. Professor, pode ser tipo de dor, se é mais dor irradiada. Como é que você perguntaria para esse ser de 3 anos? Faz parte da minha amnésia, eu preciso ter essa clareza ali para pensar nas indícios. Como se fosse contadinhas, assim. Já temos outro pediatra, contadinha. Está irradiando, está espalhando essa dor. Ela anda para algum lugar, ela anda para apertando, ardendo a sua barriga, ardendo ele já consegue entender, apertando ele já consegue entender também. É uma dor ali tipo cólica, está apertando a sua barriga, vem e depois melhora. Essa dor vem quando você soltar por melhor, isso, tipo, eu solto por melhor. Tudo bem? Ela caminha para algum lugar, normalmente eu faço por todo o exame físico, eu pego lá, e essa dor ela anda para algum lugar, dentro da gastro, alguma síndrome de estética, ela volta para cá ou ela caminha para algum outro local para a gente ponderar uma pancreatite. Tudo bem? Eu ri, eu lembrei de uma evolução que a gente viu hoje, o paciente foi fazer uma biópsia retal lá no centro cirúrgico, o cirurgião pediátrico, obviamente, realizado o curativo com gazinha. Ele escreveu gazinha, gente, revolução, muito pediátrico. Não é gás, é gazinha. E tá lá no documento com a gazinha. Mas é fantástico, é pediátrico. Professor, todas essas palavras que ela viu na criança, condicionando ela para fazer bem. Sugestionando? Não tanto. E nisso a gente vai filtrando muito a criança. A criança é muito visual. Vocês foram a turma que ainda não me falaram. Mas criança não fala.
vergando, fala muito com os olhos. Aquela dor abdominal que você está lá examinando, oi, como é que tá a escola? Você já comprou, pego as fases assim, né? Você já comprou material escolar? Porque eles têm cosquinha, adulto tem cosquinha. Tira o foco. Já vou, só um segundinho. Tira o foco. Tá, como é que tá o material escolar? Você já comprou? Tinha um que era do Naruto. Aí o Naruto, meu Deus, parece Naruto. A gente vê que eu tenho que estar assistindo do desenho pra saber quem é o Naruto. Aí o Ronaldo do cabelo amarelo, meu filho tem uma fantasia do Naruto. Aí ele de vez em quando fica azul, meu Deus, será que é uma mulher? Ok, aí ele disfarçou lá. Quando palpa uma região, ele faz a carência de dor, então ele retrai, ele estica a perninha, ele não consegue falsear. Acho que foi uma das vertentes que eu escolhi pediatria, a criança não mente. Tudo bem, a carinha dele fala, tem dor, ele desmente quem está ali do lado dele também. Mas não chega um pouco de eu sugestionar, entendeu? Dá pra gente dar uma velocidade. O que mais? O que mais precisa saber, Vinícius? Vinícius Renato. Em relação à dor, em geral. Já está satisfeito para poder tranquilizar de que eu não vou fazer nada complementar? Quando essa dor se iniciou. Tem um pedaço. Oi? Tem um pedaço, doutor. Tem uns dias. Tem uns dias. Uns dias? Mas quantos dias, mais ou menos? Acho que desde semana passada. Semana passada? Porque assim, o nosso pensamento é que se ela é crônica, aguda, se é uma dor abdominal. Ok. Aí eu só te trago verdades, que é isso que tu vai ouvir, e você precisa continuar sanando sua dúvida, porque você vai precisar definir se você vai pedir algum exame complementar, algum exame de imagem, se você vai liberar aquela criança para casa. Então a gente tem que sanar todos esses questionamentos, por mais que seja um serzinho que não tem todo o entendimento da semântica das palavras, a gente tem que ser o mais visual possível para essa minha criança. Tá ardendo? Ela caminha para algum local? Ela fica só aqui? Você sente algum gostinho voltar na boca? Uma aguinha voltando na boca? Para o adulto ia perguntar, tem queimação? Tem dor? Tem pirose? Tem uma coisa retroexternal ali? A gente pondera isso. Para a criancinha, talvez nem produto, né? Para a criancinha a gente tem que ser mais lúdico possível. Então, eu sabia que você sabe que demorando mais de uma semana. E aí vamos dizer que está tendo ali uma pirose, algo do tipo. A gente podia desconfiar aí de algo gastro. Perfeito. Casando na sequência dessa informação, como é que é o hábito alimentar? Não, doutora, não gosta de tomar café, só almoça, mas ele só gosta de frango frito e arroz. Verdura ele não come nenhuma. Se tem lá, ele cata e toma com refrigerante. Vocês estão vendo como a gente vai casando algumas informações para o nosso contexto ali? Mas é importante, que eu quero trabalhar com vocês, extrair essa anamnese muito detalhada, por mais que seja, muitas vezes, uma terceira pessoa me cedendo a informação, a gente se orienta para aquela criança, tenta extrair o máximo dele ali, da forma mais lúdica possível, tá? De distração, vejam o desenho, ela vai ter muitas estratégias, gente, com os sobrinhos. Gosta de brincar de quê? O material é da Páscoa, e aí, você já escolheu o seu ovo de Páscoa, e assim a gente vai. Tá bom? Então a gente tem que entrar nesse universo para conseguir extrair essas informações. De dor foi isso. Ponto. Dúvidas? Se entrar uma circuladora abdominal, vocês vão conseguir extrair essas informações. Tá? Meninos, não se frustrem, porque tá no quarto ano, tá no internato no quinto ano, tá no sexto ano, vai chegar para passar o caso, o Valder talvez lá no internato, e vai faltar uma informação extremamente importante. Ou você vem, você perguntou para a mãe e ela não vai responder ou responder de uma forma diferente. Ele vai lá e fala duas palavras e ela fala tudo que ela não te falou. É o pulo do gato que infelizmente é algo que vai ser caminhado, entendeu? São formas de perguntar e de abordar que a gente já está um pouquinho mais calejado, mas que você não está lá. Então não se frustre, às vezes na residência ele fica, essa mãe não me contou isso. Passei mó vergonha na frente do staff e ela não me contou. Não vai falar, mas respira, porque acontece com todo mundo. Residente com muita fé. E agora sobre os diversos sistemas, é aquele ponto. Às vezes a mãe vai com queixa de dor abdominal ou vai com queixa da febre. Quando você faz o recordatório no pronto atendimento, vai com queixa de febre. Como é que está o xixi? Como é que está o cocô? Está tendo osteoporosa? Eu estou fazendo uma revisão para tentar elucidar dentro da história clínica ou coisa aqui em casa para fomentar aquela febre. Entendeu? É aquele sistema que a gente
História gestacional, o que é importante? Esmiuçando um por um, né? Número de gestações, tipo de parto, se já teve algum aborto. Esse número de gestações já é. Pode falar. Eu tenho muita dúvida em relação. Perdão, Ivo, você queria falar um tempo? Eu nem sei se você lembra o que você queria, mas perdão. Pode falar. Em relação ao aborto, quando a gente faz o comentário, eu sempre fiquei com muita dúvida. Se a gente Conta. Por quê? Por que é extremamente importante? Não quero invadir a vida de ninguém, mas pode ser que aquele aborto que ela teve, que aquele bebê ali é a 4ª gestação, e ela já teve os 4 anteriores por algum problema genético. Vocês estão entendendo? É inerente, sei lá o que aconteceu com os outros, mas eu tenho que elucidar para ver se não traz nenhuma consequência para esse meu bebê que está aqui. Às vezes eu vou fazer a sala de parto dessa minha criança e ela já teve 2 abortos anteriores e ela é uma tipagem sanguínea B negativa. E o pai é A positivo. Essa minha criança pode ter consequência inerente a uma tipagem sanguínea diferente do pai e da mãe. Então isso é pertinente eu saber. Por que foram os abortos anteriores? Teve uma hidropsia fetal. Fez algum nó de tipagem sanguínea que deu consequência para as crianças anteriores. E eu tenho que ficar de olho para ver se meu bebê vai nascer bem. A gente tem que especificar em relação ao aborto, tipo, com quantos meses, quanto tempo foi que teve o aborto? Não necessariamente. Talvez nessa consulta de pré-natal é válido para a gente ter uma clareza maior, entendeu? Mas não preciso. Talvez se ela não saiba a causa do abortamento, a incompetência ritmo cervical. Ok, já sei que não tem nada ali genético que vai trazer consequências para o meu foco potencial, que é o meu bebê, tá? Se fez pré-natal, é importante? Super importante. Tu vai receber um bebê, tu não sabe se fez pré-natal, tu não sabe se tem alguma alteração, às vezes você vai receber um bebê e tem uma gastrosquise. Vocês vão ter cirurgia pediátrica nesse módulo? É no outro, né? Mas vocês sabem o que é gastrosquise? Não falou sério? O abdômen exposto. Aí essa mãe lá, no período expulsivo, uma gastrosquise? Pode? É aquilo, vai nascer, vai. Como vai ficar depois é que a gente não espera, entendeu? Se eu tenho pré-natal, eu já me antecipo essas necessidades, eu já me antecipo a conduta que eu vou tomar, mesmo já orientando o parto cesariano. Se eu não tenho pré-natal, é uma caixinha de surpresa, ok? O meu bebê pode nascer lindo, maravilhoso, pode nascer deprimido e ter necessidade de animal, certo? Sorologias, TORCH, HIV, ok? Tu vai fazer sala de parto dessa minha criança. Não sei se tem sorologia ou não, mas eu lembro que amamentar é maravilhoso e eu tenho que estimular a amamentação na primeira hora de vida. Se ele não tem sorologia, se a mãe não colheu sorologias, ele vai poder mamar? Não vai poder mamar. Mesmo sendo lindo, maravilhoso, eu preciso de uma sorologia negativa. Professor, eu tenho uma dúvida, desculpa, mas assim, quando estava vendo o acompanhamento do HIV positivo, sobre o acompanhamento, que é tipo, de acordo com a nossa diretriz aqui do Ministério da Saúde, é na hora, né? Isso aí funciona? Como que o bebê não fica positivo também? Não tem como saber, porque são fatores inerentes desde o tratamento da mãe, a carga viral da mãe e como foi esse período, se entrou em trabalho de parto ou não. Tudo isso pode ter um viés além do clampeamento, entendeu? É algo que me ajuda? Um parto cesárea, sem entrar em trabalho de parto, um clampeamento precoce, um banho logo depois que nasce, tudo isso vai atenuando o risco de transmissão. Não tem como só precisar que foi esse clampeamento que mudou todo o cenário, mas auxilia. Sorologia, quando a gente leva em consideração a idade do último. Vou te falar que vem no pré-natal e chega no momento também para levar. Entendeu? Tanto PDRL quanto sorologia. HIV, né? Da terceira sorologia. Uso de medicações é válido? Sim. Super válido. Às vezes a gente fala que é aquela mãe drogadicta que chega em período expulsivo, não tem pré-natal nenhum, chega muito, às vezes, inconsciente. E aquela criança pode nascer com o sensório deprimido inerente às medicações que a mãe está usando, as medicações lícitas e ilícitas que a mãe está utilizando. Então é extremamente importante eu saber se teve uso de álcool durante a gestação, se teve uso de drogas durante a gestação, tabagismo, todo esse meu contexto ali, mesmo uso de medicações crônicas, tá? Às vezes a mãe tem um lúpus
faz uso de um imunossupressor ali e eu tenho que saber o que ela está tomando. Até mesmo naquele período inicial, engravidou, será que ela pode continuar tomando ou não? Entendeu? Assim como depois que nascer, está amamentando, será que ela vai poder voltar a fazer uso daquelas medicações? É toda medicação que eu posso tomar amamentando? Ah, começou uma quimioterapia, essa mãe pode continuar amamentando? Tudo isso a gente tem que saber, e muitas vezes é uma pergunta que o pediatra tem que sanar para a mãe. Ah, doutora, eu posso tomar um antibiótico? E aí, pode tomar antibiótico amamentando? Depende. Pode tomar todos? Depende. Dados do recém-nascido. Como é que foi essa gestação? Ok, tem informações. Como é que meu bebê nasceu? Meu bebê nasceu, chorou logo em seguida, precisou de reanimação neonatal, precisou ir para UTI, precisou fazer uso de antibiótico terapia. Para vocês entenderem esse segmento de puericultura, um bebê que nasceu prematuro tem um segmento diferenciado, inclusive, de reposição de vitaminas. Um bebê que nasceu prematuro, usou antibiótico terapia, ou mesmo que nem tenha nascido prematuro, se usou antibiótico, ele tem um segmento diferenciado, inclusive com testes auditivos diferentes, certo? Só vou saber se eu questionar para a mãe, que nem sempre ela vai chegar lá lindamente com o resumo de alta dela. Ou às vezes é uma criança que eu pego lá com 8 anos de idade, nunca vi essa criança, mas que é importante eu avaliar se aquele teste de aprendizado não é porque ele tem um problema auditivo inerente ao parto que ele teve, que nunca foi avaliado. E às vezes eu vou taxar lá, é burro. Não, ele só é surdo, entre aspas. Entenderam? Só é surdo, é tenso, né? E o que se tem materna? Tipagem sanguínea materna. Meninos, se tiver alguma sigla, tipagem sanguínea, se tiver alguma coisa, vocês questionem, porque pra gente, se ele ficar tão automático, e vai ficar pra vocês também, mas como é o primeiro contato, não deixa passar batido não. Dados do nascimento, cadê a Paula? Pesou quanto, mediu quanto, por quê? Esse segmento é extremamente importante. O bebê que nasceu com 3,5 kg foi na consulta com 15 dias de vida, tá com 3,200. E aí? Tá bem? Eu emagreci quando era nenenzinha, minha mãe descobriu que depois da consulta eu não estava mamando direito. Extremamente importante. E nesse contexto eu vou saber, nasceu quanto tempo depois da primeira consulta pediátrica? Nasceu, quanto tempo depois? Eu vou dar alta na maternidade, normalmente ele é com 48 horas, vai para casa, isso a gente vai aprender também, vocês vão trabalhar isso na maternidade, com as orientações, olha, vai fazer o teste do pezinho, vai fazer vacina, e vai procurar o atendimento na unidade básica de saúde com quantos dias de vida? 7 a 10 dias de vida. 7 a 10 dias de vida, justamente para identificar problemas como baixo ganho de peso, dificuldades na amamentação, icterícia, certo? Vai chegar, vocês estão recebendo, já pensou esse bebezinho em casa? Será que ele está mamando direito? Ele só chora, meu Deus, o que está acontecendo? Preciso amarrar muito bem esse segmento. A Gabi identificou um baixo ganho de peso por um déficit na amamentação. Banco de leite orienta, pega a posição para poder fluir na amamentação. Tudo bem? Quanto tempo para ele saber se ele vai precisar da fórmula ou não? Ou depende? Depende infinitamente. Depende infinitamente. Da mãe. Exato. É assim, é inerente pontuar, e dependendo do pediatra, falar, não, tem um mamilo plano, mamilo invertido, ou não, tem baixa lactação. É extremamente raro esse baixa lactação. O que a gente tem que fazer é uma estimulação psicológica, inclusive porque tem um eixo ali de ejeção do leite com tranquilidade materna. Imagina, extremamente estressante, o menino chorando, a mãe já se julgando que tem pouco leite e ainda tem alguém que reforça essa informação. Que não é. Quando a gente pondera, e vocês vão ter também, recepção adequada no trabalho de parto e amamentação, tem tudo isso. Eu vou estimular, pega, posição, ambiente tranquilo, como é que a mãe tem que segurar, qual é a posição do lábio da criança. Será que ela tem que ficar de barriga para cima, de barriga com barriga? Como é que é esse laço que a gente vai dar para poder seguir na amamentação exclusiva? Entendeu? Vou falar que isso aí é a pergunta de milhões, é muito tênue isso aí. Eu estou com um paciente que foi pesar hoje de novo, a gente tem uma máxima de ganho ponderal dessa criança de 15 a 25 gramas por dia, maravilhoso. Tem os bebês que são bebezinhos filhos da vizinha que ganham 50 gramas por dia, tá tudo certo. Esse meu está ganhando 8 gramas por dia. E aí, começa ou não começa forte?
olha como eu tô ali e ela não consegue caminhar. Quero ajuda de vocês. Mas a idade máxima, assim, Tem 5 meses. o que você acha, assim, aonde estava o máximo? Não tem. Isso aí é extremamente individual. O que a gente tem para a sociedade? Exclusivo até 6 meses, complementado até 2 anos ou mais. Esse ou mais é que é interrogado. Ninguém sempre fala, olha, pare de aumentar seu filho. Olha, tem 4 anos. Por exemplo, aumentar o número. Não Ó, tem. pare, isso é. Quando é que a gente faz ponderações? Quando aquela amamentação está interferindo no ganho alimentar de demais. Às vezes o bebê quer só mamar e não quer o almoço, não quer o jantar. Então está interferindo no ganho ponderal dessa criança e no padrão alimentar daquela criança. A mamada se torna tão afetiva e não é nutricional. Entendeu? Meu filho mais velho aumentou até 2 anos, a minha filha mais nova até 3. Entendeu? Também tem 6 meses. Quem está errado, quem está certo? Não tem, o limite máximo não tem. Tá? No consultório, eu sou bem ponderar, tem que ficar bom para os dois. Quando tiver viável para os dois, pode ser. Porque depois o tempo fica mais afetivo, né? Exato. Teste do pezinho, olhinho, coraçãozinho, orelhinha e assim vai. E da linguinha também. Precisa constar isso? Precisa constar isso. Às vezes está tendo uma dificuldade na amamentação, ganho de peso inadequado, eu coloco fórmula e eu não avalio essa criança. Na realidade, ele não pega direito porque ele tem a língua presa. Se eu não avaliar a linguinha desse meu bebezinho, eu não vou conseguir identificar essa língua presa. Lá na frente, além de usar a fórmula, ele vai ter dificuldade na introdução alimentar. Ele vai ter dificuldade na articulação da fala, porque ele tem uma língua presa que não foi devidamente avaliada desde o início ali da minha puericultura. Tudo bem? O teste do coraçãozinho. Vocês sabem o que é o teste do coraçãozinho? Para ver se a minha criança consegue, a gente já consegue ter uma triagem inicial com oximetria, para ver se tem alguma alteração de oxigenação de um membro para o outro. Vocês vão ver isso também. E é logo agora no comecinho. Teste do pezinho. Familiar, não é? Teste do pezinho, todo mundo fez teste do pezinho. Todo mundo fez? Temos um pediatra. Eu não sei se eu vi isso, mas que é muito comum o sopro Nesse início. Não é que seja comum, tem aquele sopro do forame oval patente, que tem aquele tempo de fechamento ali de 3 a 5 dias. Então pode ser que tenha ali, mas não em todas as crianças. Um sopro fisiológico. Seria um sopro fisiológico. Mas se chamou a atenção, a gente tem que encaminhar para o cardio para fazer um eco, nem que ele me dê esse laudo de um sopro fisiológico. Entendi. Mesmo que eu ouça, eu sei que isso aqui é comum, entre aspas, na cidade, eu mando um cardio. Certamente. Porque pode não ser fisiológico. E a gente peca pelo excesso para identificar aquela cardiopatia. Na teste de coraçãozinho a gente consegue identificar se tem tendência de sopro. O teste de coraçãozinho, vocês vão ver a oximetria, o membro direito e o membro esquerdo, para ver se tem alguma diferença. E existe uma diferença, mas é uma diferença aceitável ali, de saturação. 98 para 96, por exemplo. Ok, é aceitável. Se é uma diferença muito importante, aí a gente vai para esmiuçar o que está acontecendo. E em paralelo com o sopro, só consigo deixar na outra. Teste do olhinho. O que é o teste do olhinho? Criança pode nascer com catarata congênita? Pode nascer. Esqueci o nome. Que apresentava o Big Brother antes do Tadeu? Thiago Leifert, exato. Foi um teste ali que ele conseguiu ver. Corioretinite. Ok? O olhinho esbranquiçado e a gente consegue ter essa identificação ali na maternidade. Chegou uma criança no Cosme ontem, 9 meses, que foi identificada uma catarata congênita com 9 meses. Então, algo que poderia ter um prognóstico extremamente favorável, com 9 meses, vamos ver se a gente consegue salvar aquele olhinho. Entendeu? Algo que eu consigo fazer o teste na maternidade. Foi negligenciado, foi mal feito, não foi, não sei. Sei que hoje a gente já tem um bebê de 9 meses com risco de ter cegueira. Certo? E isso dói pra caramba, porque é algo que eu faço ali em 2 minutos. E vocês vão fazer na maternidade. Nunca fez, não, quero fazer. Não faço, é bobo. É bobo quando não é no teu filho que vai ficar cego lá na frente. Tá? Pezinho, olhinho, coraçãozinho, orelhinha. Tem que fazer? Pra ver se
nessa coisa a gente faria pra gente, tá? Algumas coisas a gente faria pra gente lá dentro do trabalho do sentido. Nem comprar o barulho de ninguém. Às vezes eu estou passando uma coisa, não, eu vou comprar o barulho, não, meu amor, fala só de Deus. Vai lá, fala Vinícius. Não, se for orelha, Eu dou a orelha pra ver os dedos. eu tenho uma dúvida, professora. É retorno aí na qual orelha não é mais ouvido que fala? Orelhinha no teste. Não é mais ouvido que fala. Orelha agora? Não, isso era só orelhinha. Orelhinha. Meninos, história patológica pregressa, doenças prévias, doenças comuns na infância, uso de medicações crônicas, se tem internações prévias ou não, se fez transfusão previamente ou não, isso é extremamente importante. No adulto a gente questiona, no adulto a gente questiona e tem muitas coisas que podem ter relevância na história pediátrica também. Um medicamento que um paciente interno. Se eu não perguntar as medicações junto contigo, pode ser que a mãe não se atente em informar isso. Às vezes ele toma um anticonvulsivante todos os dias no mesmo horário. E eu não vou colocar na minha prescrição porque eu não perguntei se ele faz essa medicação contínua. Viu? História familiar, pais, irmãos, avós, doenças crônicas, cirurgias, medicações controladas, cânceres e alergias. É importante saber se alguém faz uma medicação controlada. Trazendo lá para a prevenção de acidentes é extremamente importante, porque a gente tanto de pegar a criança que chega lá e tomou o remedinho da avó. Chega lá doidão, chega lá sonolento, porque fez uso de medicação da avó que estava na mesa de cabeceira. É extremamente atrativo, gente, o remédio vermelho e amarelo. É fim até que me prova contrário. Tudo bem, ele não toma só de um não, a criança tem uma tendência suicida. Eles tomam ali, eles são crianças. Da mesma forma como, nesse contexto de prevenção desse texto, a gente vai falar ali na frente. Soda cáustica, de água verde, eu coloco no vidro de refrigerante. Faço sabão caseiro em casa e ficam os produtos ali todos expostos embaixo da pia. Um vidro rosa, lá, bonito, atrativo, rosa leona. Dentro de uma garrafa de Coca-Cola. A criança vai pegar? Fato que vai pegar. O que a gente pode fazer? Dentro da telecultura, que ele vai se sentir sintoma nenhum. Consulta de rotina, como vocês compararam hoje. Mãe, produto de higiene tem que estar sempre em cima, soda cáustica, todo produto que você utiliza na limpeza colocar em cima. Deve ter 1 ou 2 anos. Mamãe só poderia ser muito desorientada, assim, cuidador. A criança já não estava mamando há 1 mês na mamadeira, já estava mamando no copo. Ela foi fazer uma faxina em casa e pegou a mamadeira que a criança usava e colocou soda cáustica porque ela ia limpar o banheiro. A criança tomou. Fez uma queimadura horrorosa de esôfago, levou para a gastrostomia. E como ela tem discernimento que não era, ela sempre uma mamadeira, vou colocar inteligente na mamadeira da criança. Trabalha a empatia, porque aquela mãe já estava se sentindo culpada, não precisa que você também chegue lá na cabeça dela. Mas dentro da gente também tem um coração, fala, por que eu voltou? Gente, eu odeio sobre a causa. História alimentar. Quando iniciou a alimentação, quando parou o aleitamento materno, é extremamente importante. O aleitamento materno foi exclusivo até quanto tempo? Fez uso de um complemento na maternidade, no contexto de alergia alimentar, aquele complemento da maternidade é extremamente sensibilizante para a fala de alergia alimentar, então a gente tem que questionar isso, certo? Não, toma fórmula, perfeito, sem julgamentos, toma fórmula, pode acontecer, a gente está ali para acolher em toda e qualquer circunstância. Ivo, chegou para falar para você, não, o que ele toma? Tem 4 meses, está tomando madeira. Faz essa história do alimentar. Você quer saber o que ele come? Toma só uma madeira. É leite. É o leite do porco. Gente, esse leite do porco estava na residência. Essa nuance que o residente estava lá fora, eu fui passar esse caso do leite do porco. Na minha cabeça, o leite do porco. Não, era da marca do leite do porco. Eu vou leite do porco, então leite ninho. Ok. Voltando, 4 meses toma leite do porco. Mas a indicação seria que até os 6 meses a
de aleitamento materno, né? É, eu também tenho que trabalhar e desde outro filho eu não tenho leite. E aí você tem condição de comprar fórmula? É forma infantil. É aquele que o governo não está. Forma infantil padrão normal, o governo não fornece. Tem a forma infantil e quando a gente compara trabalho de casa e o mercado tem o valor da forma infantil. Tem valores que se aproximam muito do leite do bom. Então é uma alternativa ali de ser forma infantil. Ok, eu vou dar outra informação. Então eu estou dando madeira, ele está tomando nestrogênio, que é um tipo de forma infantil, uma marca de forma infantil. Tem como a gente colocar só a fórmula e tirar esse leite do bom? Não, ele está numa outra situação. A criança que foi agora está tomando só madeira, está tomando só nestrogênio, gostou? Só essa é fórmula. É forma, é forma. E por que ele não tomou o aleitamento materno? Porque eu tive que voltar a trabalhar, eu dou um dia emprego fim, para ter assinado, eu tive que voltar a trabalhar e ele ficou com minha mãe. Mas você ainda não fez leite? Não, a minha equipe foi com 2007. Tá bom. Esse ponto, é isso que está maravilhoso, porque vocês ainda estão no curso. Mas, qual o volume que ela está dando para esse meu bebê? Às vezes é um bebê que está magrinho demais ou gordinho demais, porque eu não sei qual o volume. E mesmo assim, não vou comprar inteiramente. Forma infantil, a gente faz uma medida a cada 30 ml. Então a gente só vai aumentando de 30 em 30. Ou é 120, ou é 150, 180, então tá. Eu estou a 180 de 3 em 3 horas, porque o tempo também é importante, porque eu já peguei nuances que a mãe dava 3 mamadeira no dia para esse ser. Quer falar, você só fica com 3 refeições, é muito dia. Mas enfim, a gente trabalha a empatia. Empatia é a palavra de ordem da pediatria. Controla o leão, que é a vontade de Deus. Ok. Qual o volume, de quanto em quanto tempo e como ela está preparando, porque ela pode muito bem colocar 2 medidas nesse contexto que teria que colocar 6 de 180 ml. Então não se dá convencido, não compra o barulho de que ela está dando leite do bom na mamadeira. Eu preciso saber qual é a fórmula, qual é o volume, de quanto em quanto tempo e como ela está preparando. Senão a gente negligencia uma subnutrição de uma criança porque a gente não questionou como ela está preparando. E sempre trabalhando de que ela pode ser leiga a ponto de não ter aquelas informações. Outro ponto, qual é a água que ela pode fazer com a mamadeira? Tem bebê de 4 meses que tem giardia. Pode falar, Gabrizinho. Professora, com qual idade, assim, geralmente o pediatra não gosta do leite de vaca? Gente, isso é uma discussão bem recente agora, saiu uma autorização. Antigamente, era a orientação do leite de vaca seria a partir de 1 ano de idade. Essa nova autorização, que deve ter uns 5, 6 meses, que saiu, orientou a partir de 6 meses de idade. Qual é a crítica da SBT em cima desse consenso, né, dos pediatras em cima desse consenso? Talvez fosse algo para ser abrangente para a maioria da população, então lançou-se essa orientação, que antes do leite de vaca do que nada, mas do ponto de vista nutricional, de equilíbrio metabólico, é a partir de 1 ano de idade. Entendeu? Aí tem aquela máxima, se der a partir de 6 meses, não está equivocado, eu tenho respaldo ali pelos artigos que estão, pela orientação que foi concedida pela OMS. Mas se eu puder segurar até 1 ano de idade, melhor ainda. O que mais que foi? Você é desse. Então eu vou pedir para colocar ela fora, senão perde a graça pra ti. Tá bom? Professora, eu não sou desse, eu assisti sem querer só. Sim, esse doido. Sem querer. É doido agora, eu vou assistir a outra também. Não, Não, ele queria ser muito pegado. Não. Mas que meninos, que não atendeu, pegar para questionar, porque quer que toca. Porque hoje a gente está no auditório, mas quando for um volume maior, por exemplo, na aula de reanimação, fica mais complicado quando tem uma hora que você vê. No plantão é bem-vindo, na aula a gente dá aquela segurada. Entenderam da alimentação? Não compro barulho não, eu preciso saber com detalhes o que está acontecendo. Suplemento. Muitas vezes faz uso de medicamento contínuo. Ah não, doutora, negligencia porque acha que ferro e vitamina C, vitamina D é medicamento, mas é medicamento. A gente tem intoxicação com essas vitaminas por uma superdosagem que é uma exceção indicada como medicamento. Tudo bem? Começou a introdução alimentar para comer com inconsistência. Como são as apresentações? Histórico vacinal, verificar cartão vacinal. Algumas mães esquecem, mas falam, não está atualizado. Atualizado, SIC. Ok? Segundo informações colhidas. Não viu o cartão. A gente
pode colocar essa observação. E quando for estabelecida a conduta dessa mãe, eu ressalto, olha, a próxima conduta eu preciso que traga o cartão vacinal, porque eu preciso anotar ali o sequenciamento dessa minha criança. Como é que ela vacina, eu vou anotar o peso, o crescimento. Pode ser que hoje ela esteja em um estado de Rondônia, pode ser que daqui a um ano, daqui a 6 meses ela esteja em outro estado. E algum pediatra que vai fazer esse acompanhamento, o médico da saúde da família vai fazer esse acompanhamento, é importantíssimo que eu tenha esse sequenciamento de peso. Tá? Eu tenho muita dificuldade de ver o cartão vacinal, porque o processo é muito confuso. Aí eu gosto sobre isso. De cartão vacinal, a gente vai ver por partes. Por exemplo, na vacinação, vai ver o cartão vacinal na parte que confere a vacinação. A gente vai ter uma aula de gráficos, então tem outro trecho do cartão vacinal. A gente vai ter uma aula de marcos de desenvolvimento, onde vai ver o que comete no marco de desenvolvimento. E assim, tá lá no ambulatório, deixa eu ver a carteira de vacina, porque a gente tem muita informação na carteira de vacina. Na consulta de pré-natal, a gente orienta a mãe a ler a carteira de vacinação. A gente tem aula de perícia e pondera-se que lá nesse cartão vacinal tem uma escala de cor do cocô. Qual é a cor do cocô do bebê? Vocês que não têm filhos, não têm primos, irmãos, nada. É marrom? Será que já nasce marrom? Chocolate. Será que é verde, chocolate, leite? Será que é amarelo? Será que é branco? Será que é preto? Chocolate meio amargo. Na verdade, pode ser preto, mas a gente não come, mas não gosta desse tipo dele, porque eu sugestão é criança gravida. Primeira evacuação mecânica, eu falo igual a graxinha, é verdinho. Na sequência, eu tenho nuances a depender do comportamento alimentar da criança. Se estiver tomando fórmula, vai ser um pouco mais esverdeado, se estiver tomando inclusive vai sair da cor de uma palavra. E consistência? Mole, pastoso, aguado. A mãe está fumando dormindo? Quando você tem um bebezinho, você vai ser que tem diarreia. Ele só toma leite, depois ele sai mole e aí. Está absorvendo na fralda? Essas informações todas tem no cadastro da linha de vacina. E o que a gente traz? Informações saudáveis. Mãe vai começar com dormindo, mãe vai sair no vatapazinho. Não tem outro exemplo, é cor, consistência igual a tatá. Certo? Às vezes é mais um bobó, né? Meninos, qualidade de imunização, todo ano muda, esse aqui é o último. Quando a gente for ter aula de imunização, eu vou abrir vocês ao calendário do Ministério da Saúde, porque a gente tem, graças a Deus, o calendário da SBP e o calendário da Sociedade Brasileira de Imunização. Quanto mais específica a sociedade, mais completa é o calendário vacinal. Tá? Mas, a título de orientação da população como generalista, que é o que vocês terão, ou pediatra lá na frente, eu quero o Ministério da Saúde. Tá? Tem bem pouquinha coisa. Mas quando estiver fazendo cocô, vocês olhem, vão lá. Agora saiu a vacinação. E aí eles começaram a campanha para fazer primeiramente as crianças. Isso é porque a dengue ela é uma situação pior na criança? Não, essa vacina que saiu agora, teoricamente, ela é para crianças pessoas que nunca tiveram. Entendeu? Então, é essa a disponibilidade para pessoas que nunca tiveram, então a criança vem para isso. Só que para Rondônia não foi disponibilizado para isso. Por quê? Uma falha de notificação não tem, opa, tem lá, aqui não vai ter, não tem notificação suficiente para passar a informação do Ministério da Saúde para colocar para uma região que tenha necessidade dessa vacinação. Então a gente só tem a nível particular, nem para profissional de saúde. Mas se quiser eu pagar para tomar o posto? Eu fico pagando, Você faz mais da casa? 490. Mas vale a pena, Super vale. tá matando isso aí, né? Porque está tendo muito caso, muito caso. Quando a gente está no consultório, a Gabizinha não sabe fazer pediatria, mas ela vai fazer pediatria. A mãe questiona, mas a senhora orienta a fazer? Se tiver disponibilidade financeira, a gente sempre vai orientar a fazer. Ela sempre protege pela SBP contra 10 sorotipos. Se o calendário particular começa contra 13, a mãe pode pagar, por que não orientar a fazer contra 13? Ela dura quanto tempo? Você sabe? É dose? São 2 doses, se não me engano. Não, mas assim, de tempo de 2 anos, 3 anos. 2 doses e pra vida. Pra vida? Temos um hipocondríaco, gente. É por mesmo isso. Temos um hipocondríaco, bora lá. Mas
Desenvolvimento neuropsicomotor são os marcos que a gente tem que avaliar. Quando andou, quando engatinhou, quando falou as primeiras palavras, se está na introdução alimentar, já está pegando em pinça, coisas que são tão automáticas da gente, quando a gente pondera o desenvolvimento da criança, a mãe já está pegando o feijãozinho com o dedo, doutora. Gente, esse movimento aqui para a criança, pode ver uma criança brincando no ambulatório, ele tem a pinça palmar aqui, ele pega os brinquedos assim. Quando ele já começa a pegar assim, um desenvolvimento neurológico maravilhoso, e a gente tem idade para eles pegarem pinça. Já consegue subir a escada alternando os pés, coisas que pra gente, olha para uma criança menorzinha subindo a escada, fica tudo retardado, né, as crianças. Começa a alternar os pés, então vai ter desenvolvimento. Pula em cima de um pé só, gente, suga no canudo, a gente é tão automático, mas a criança vai adquirindo isso com o passar do tempo. Tudo bem? E aquilo, a criança está brincando no consultório, eu já estou vendo, como é que ela está subindo na maca, como é que ela está pulando da maca. Está brincando, eu já estou examinando essa criança. Lembra que eu estou examinando a criança desde a hora que ela está andando? Ela está falando terror no consultório, eu falo, mãe, pode deixar ela à vontade. Eu estou conversando com a mãe, eu já estou vendo como é que ela está interagindo com os brinquedos. No passo que essa criança tem vários caminhos, ela começa a enfileirar os caminhos. Ela começa a colocar o carrinho invertido e começa a roubar a rotina do carrinho invertido. Você sempre brinca assim, não? Me chama a atenção para desenvolvimento até autismo, né? Vocês estão entendendo que ele está à vontade brincando, eu vou colhendo a escala da alimentação com a mãe, mas eu vou trabalhando com a criança. Certo? Todo mundo vai na família, esse final de semana, trabalhando com o história social, tipo de habitação, se é próprio ou lugar, se tem saneamento, de onde há essa criança bebe. Mais uma vez, com quem essa criança mora, porque muitas relações tem, mora com a avó, com o tio, com o primo, várias famílias moram naquele mesmo contexto e a gente tem que ter essas informações. Hábitos que a Denise ressaltou ali, atividade física, tempo de tela, vai para onde? Tem exposição ao sol dessa criança? A atividade física faz, doutora, educação física na escola. Conta. Ok, melhor que nada, mas eu preciso de uma atividade física para essa criança. Doutora, só se for aquele videogame de luta para ele poder fazer alguma coisa. A gente vai adaptando. Às vezes até a gente fecha o olho e deixa ele jogar o que ele dele. Exame físico, lavar a mão, extremamente importante. Trabalhando, eu tenho que fazer o outro que eu queria que fizesse comigo. Independente da idade, eu sempre vou orientando o que eu estou fazendo. Eu falo, mãe, tira a roupinha comigo, tira aqui, para a criança maior, eu me antecipo qualquer ansiedade que ela possa ter. Agora, tia, agora eu vi no seu coração, me ajuda? Aí eu dou esse dedo para ela segurar. Quando eu coloco, ela fica segurando lá a base do estéreo. Já pouco dele para opa, não tem vacina. Tia, não tem vacina? Não, não tem vacina. Olha a mão da tia, não tem vacina aqui. Coloca o no seu coração. Às vezes eu vou examinar o abdômen, fica ouvindo no seu coração. Aí ele fica distraído, eu consigo examinar o abdômen dele sem problema. Sempre no sentido crânio-caudal, com ressalva. Você não fez para pediatria, você não fez para oportunidade. A criança chega na emergência, está no colo da mãe, super assustada. Doutora, está com tosse, coriza, eu achei ele um pouco cansado hoje. Tu vai chegar perto para escutar ele, vai perder o parâmetro porque ele vai chorar na maioria dos casos, a criança está assustada. Então, tá no colo da mãe, eu já peço para ela levantar a blusinha, eu já consigo evidenciar se tem algum descanso respiratório, eu já fico lá com o cronômetro, contando a frequência respiratória daquela minha criança. A partir do momento que eu coloco o esteto, eu já perco alguns parâmetros, inclusive de ausculta, de frequência cardíaca, frequência respiratória. Então, se eu consigo, lá naquele momento, mãe, levanta a blusinha, não mexe nele agora não, deixa eu contar. São informações mais fidedignas. Eu quebrei a máxima da semiologia de ser crânio-caudal, quebrei, mas por uma boa anamnese, por um bom exame físico, certinho? Crânio-caudal, eles gostam de ver a boca? Acho que nem adulto gosta, né? É horrível e é algo que a gente deixa pro final, eu sempre pondero, que enfraquece a nossa amizade. Então eu faço, eu sei que ele vai chorar, eu já devolvo pra mãe. Então deixo pro final isso que incomoda mais a criança. E em alguns momentos é aquilo, eu tenho que ouvir a criança. Eles falam, tia, não precisa colocar o palito, eu deixo a senhora ver sentado. Ok, estou estabelecendo uma relação de confiança com o meu paciente. Então senta e abre o botão pra tia, segura. Eu dou até o palito na mão da criança para ele ter segurança de que eu não vou colocar o palito. Ele abre a boca e dá pra ver. Falei, todas as vezes que você vier, você pode falar que você deixa ver sem o palito. Por que eu vou forçar a ver se ele tá me cedendo a informação de como ele gosta de ser avaliado? Vocês estão entendendo que é um serzinho? Ok, tem vontade própria de dizer, ele me ajuda. Tem uns que estão chutando que eu preciso de ajuda. Mãe,
segura aqui o bracinho para poder ver a boquinha dele, e assim a gente vai. E é tudo no diminutivo, gente, não tem o que fazer. Terminou a lavar a mão. Meninos, particularidades. Vou avaliar a região genital dessa minha criança. Tenho que examinar, a gente é médico e faz parte do exame físico. Às vezes é negligenciado, dentro da minha especialidade, com anos anteriorizado. Já peguei uma criança de 1 ano e meio que ninguém tinha visto que o ânus dela era fora do lugar. Era uma criança constipada, só fazia cocô com a mãe, espremendo a criança sentada na pia porque ela tinha uma ovulação inadequada. E ninguém tinha examinado o ânus da criança. Poxa, 1 ano e meio? Então a gente tem que avaliar. Como é que eu pondero? Mãe, me ajuda aqui, traz a segurança para o seu lado, a segurança daquela criança. Baixa o shortinho dela, em algumas regiões, até para ver a fimose. Expõe para mim. A criança não vai se sentir invadida e ela vai permitir alguém de confiança dela fazer isso. Eu estou prevenindo, inclusive, outras consequências para aquela criança. E sempre pondero, a tia vai avaliar porque a tia é médica e a mamãe está aqui do meu lado. Situa a criança de que aquilo é um momento de conforto, para ela é um momento de segurança. Vê o bumbum, mãe, afasta o bumbum para mim. Claro que em algumas ocasiões eu tenho que afastar. Sempre coloco luva para ele não se sentir invadido. Você gostaria de ser examinado? Então, olhe para si para a gente ver como é que a gente gostaria de examinar o meu pequeno, certo? Lavar a mão. Meninos, pesaram o meu alecrim. Pesa com roupa? Não. Alcei aquelas gramas mínimas. Esse meu bebê de 8 gramas, se eu não tiver aquela confiança de que ele foi pesado hoje, sem fralda e sem roupa, às vezes essas 8 gramas poderiam ser inclusive falseadas, poderiam ser só xixi na fralda, certo? Então tem que ser sem roupa e sem fralda. Assim como o meu exame físico tem que ser sem roupa. Não adianta eu ficar por cima da camisetinha da criança, porque vai ter informação falseada para mim. Eu não vou conseguir identificar uma doença exotemática, por exemplo, uma lesão de pele. Fralda hoje deu 15 gramas de diferença. Exato. A gente tem mais, a gente pesa fralda PP, fralda PP, a gente tem as gramagens, né? Mas o ideal é pesar sem fralda. Meninos, eu vou medir minha criança, eu tenho uma medição deitada até mais ou menos 2 aninhos de idade, depois eu vou para a medição em pé, lá tem o estadiômetro, que vocês viram, né? Medir o perímetro cefálico dessa minha criança, levando aqui a glabela e a proeminência occipital, e a gente vai fazer essa medição. Ambos a gente tem que transportar essas informações para o meu gráfico lá na minha caderneta. O meu gráfico que vai ser aquela informação fidedigna, que é bom falar, esse menino está muito magrinho. Eu coloco no gráfico e vejo que ele não está magrinho, ele está adequado para a idade dele no percentil 15, por exemplo. A gente vai elucidar isso nas aulas, tá? Percentil 15, percentil 50, percentil 85. Em relação à cabeça, até os 2 anos, tem umas aferições que a gente mantém até 3, mas a caderneta tem pra gente marcar até 2 aninhos de idade. tem tipo microcefalia, micro, como é que O mesmo gráfico, aí por isso que a gente coloca essa criança no gráfico. Eu só vou conseguir identificar que aquela cabecinha que olha assim, menino cabeçudo, coloca no gráfico, às vezes ele tá mantendo dentro da normalidade do gráfico dele. Ele é cabeçudo, mas tá dentro do normal. Ou ele é um cabeçudo que está fugindo dos percentis que a gente considera de normalidade. É meu start para pontuar. Será que ele tem hidrocefalia? Ele é cabeçudo, Vinícius? Será que ele é cabeçudo ou não? A gente está dentro da nossa cabeça. Ou então, essa cabeça tão pequena, será que ele tem hidrocefalia? Foi daí que deu start para a Zika. Começou essas aferições, quando foi plotar no gráfico, viram que estava desviando muito da curva atual das crianças. Manguinhos diferentes e estecos diferentes. Ali eu tenho o primeiro esteco, o esteco da anel, super bonitinho, bem pequenininho. O esteco pediátrico, que é o que a gente utiliza, mais o esteco do adulto. Tudo bem? Tenho um estímulo diferente para a criança também. Não adianta eu equivocar e pegar um estímulo grande e pedir para falsear essa minha pressão. E tudo é por idade para essa minha criança. Eu tenho frequência respiratória, não é igual a 22, 20, 12. Não. Uma criança até 2 meses pode ter até 60 instruções no primeiro minuto. No minuto, no caso. É respiração pra caramba, é todo mais acelerada. A frequência cardíaca dele também é mais acelerada. Será que a pressão dele vai ser igual uma PA de uma criança de 1 ano com uma PA de uma criança de 10 anos? Entenderam que a gente tem nuances por idade porque são momentos diferentes dessa minha criança. Verificar medidas, peso, estatura, perímetro cefálico ou colocar no gráfico e a caderneta.
comparativo de meninos, eles têm picos de estirão diferenciados, pesos diferenciados, então tem que comparar menino com menino daquela mesma idade, aí sim eu vou conseguir imprimir isso para vocês. Ah não, o peso está adequado, está abaixo do peso ou acima do peso. Vídeo para estatura também. Embaixo eu tenho, em cima é marcos do desenvolvimento, inferior ali à esquerda é caderneta de vacinação, eu coloco lá rotavírus, fez tal dose, tal dia, e assim a gente vai. A próxima dose é daqui 2 meses, por exemplo. E aqui no cantinho eu tenho os gráficos de desenvolvimento, tudo bem? De estatura, tudo isso, pegou, o colega está passando o caso, eu estou ouvindo, mas eu estou folheando a caderneta. Aproveita e estude ao máximo. Eu lá, eu quero, porque eu lembro mais da formação. Vai começar aqui. Meninos, concluindo, hipótese diagnóstica. Crescimento está adequado ou inadequado? Vacina está adequado ou inadequado? Alimentação está adequado ou inadequado? E desenvolvimento neuropsicomotor. E nisso eu vou pontuar patologias. A criança pode consulta de rotina, alimentação está ok, vacina está ok. Patologias nenhuma, qual vai ser a conduta? Prevenções de acidentes e orientação para o próximo retorno. Foi para fazer nada, foi contrário, foi para fazer tudo. E até sair, inclusive, pedagogia, olha, você está fazendo excelente trabalho. Conduta, visando laboratoriais que eu vou pedir, muitas vezes, por exemplo, vai com um aninho, criança tá lindo, maravilhoso, come de tudo. Vai ser coligação de coletar a conexão? O ano de idade? O ano de idade, foi lá, lindo, maravilhoso, desenvolvimento ok, vacina ok, crescimento ok, alimentação, cumpridor. Ele vai precisar colocar o exame? Fala que sim, porque vocês vão aprender que tem exame para complementar a avaliação de um ano de idade. Mesmo ele estando lindo e maravilhoso, ele tem que sempre usar essa ferro, a princípio, vitamina D, a princípio, para a gente direcionar. Por futuro, ele está lindo e eu quero que ele siga lindo, mas eu preciso palpar que ele está lindo ali. Pode falar. Em relação à suplementação. Exato. Aí vai sair com orientação. Ferro até 2 anos de idade, vitamina D até 2 anos de idade. Criança chega lá com 9 meses, toma com medicamento? Não, nem ferro, doutor. Ele está doendo pediatria há muito mesmo? Pronto? A senhora vai disponibilizar o slide? Mando. Aí tem que pedir para cada um me cobrar. E a senhora vai querer alguma lista de chamadas? Eu acho que estou fazendo, tá bom? Coloca o meu nome. Bom, meninos, é nuance. Cada paciente que entra é uma relação diferente, são questionamentos diferentes, mas esse é o geral para vocês. Tá bom?